E comecei a vender um bolinho aqui, outro ali, de maneira tímida, mas ia indo. Mas sempre com medo do bolo cair, do cliente reclamar do preço, não gostar. E isso mudou depois que eu fiz o Beabá 5.0. Aprendi a cobrar o valor justo pelos meus bolos. E meus clientes hoje não reclamam do meu preço, porque acreditam na qualidade e no meu trabalho. E também, principalmente, porque eles sabem que o bolo vai chegar inteiro na festa deles, vai aguentar a festa. E isso só tem trazido resultados positivos, porque já fiz bolo para bodas de ouro, já fiz casamento e já tenho casamentos fechados para 2022. De abril pra cá, eu comecei a investir tudo que eu tinha aprendido. Eu tinha montado meu cardápio, eu comecei a divulgar o meu trabalho por mim. E por trazer um trabalho diferente aqui para essa cidade, eu tive um reconhecimento de um jornal aqui da minha cidade, onde quis contar um pouco da minha história e também a especialidade por eu trazer bolos diferentes, né? E eu fiquei doido quando eu recebi esse convite, mas claro que eu aceitei. E através disso eu tive uma visibilidade gigantesca, né? Muita gente chegou para fazer pedido, eu consegui muitos clientes. E depois começou a cliente indicar ao ponto de hoje, há um mês, de 2 meses pra cá, eu não consegui mais deixar a agenda aberta. Eu tenho que montar uma agenda e fechar, porque eu não consigo dar conta. Hoje eu trabalho no cozinha de casa, juntando um dinheiro. Depois de 27 dias, eu lancei meu primeiro cardápio e abri minha primeira agenda. E de lá pra cá foram mais de 40 bolos vendidos. Consegui realizar meu desejo de participar desses momentos especiais na vida das pessoas. Eu tenho até aqui, ó, 2 bolos pra mostrar pra vocês que eu fiz pra esse final de semana, que eu já comprei minha batedeira, já comprei minha bailarina, agora eu tenho uma bailarina de verdade, não uso mais o prato do micro-ondas. Tenho várias formas, enfim, eu de verdade me tornei uma confeiteira. Muito obrigada, Bruna, por tudo. Dinheiro nenhum no mundo paga a experiência que você me levou a viver. Há alguns meses, né, a última turma do Beabá eu consegui investir nele e foi realmente muito importante para mim. Eu já tinha um curso da Bruna, mas eu entendi que era muito necessário eu ter o 5.0. Eu entendi que eu estava vivendo um período da minha vida onde eu não conseguia sair do lugar, onde eu travei e eu precisava viver esse novo. E há 2 meses que eu consegui fazer esse investimento, a minha renda ela foi de 1.500 para uma média de 6 a 8 mil reais. E sim, eu fico muito feliz com isso, então eu estar nesse cenário é porque eu tive essa renda extra e eu pude investir nesse passeio, sair do Paraná e vir aqui para Florianópolis passar esses dias, o que me deixou muito feliz, o que realmente me trouxe um fôlego de vida. Eu adquiri o Beabá 5.0, que mudou a minha vida, porque em um mês eu devorei aquelas aulas e comecei logo a colocar em prática, a testar as receitas e montar um cardápio, porque eu queria muito trabalhar com Buttercream. Era meu sonho. E se tornou realidade, porque em um mês que eu tinha começado a divulgar o meu trabalho aqui na cidade, em apenas um mês eu faturei R$ 4.800 no primeiro mês. O que eu consegui fazer com apenas 8 meses fazendo bolos de Buttercream? Vem ver aqui. Tcharam! Que bagunça! Essa aqui é a realização de um sonho. Eu tô reformando toda a minha cozinha. Eu acho que vocês nunca viram alguém tão feliz como eu tô agora. Vou realizar o sonho de ter minha cozinha linda, do jeito que eu sempre sonhei. Ai, eu investi um valor legal. Tudo comida de bolo. Claro que tem a participação do marido também. Mas eu quero dizer que foi através dos bolos de Buttercream que eu tô realizando esse sonho, gente. É demais, é demais. Bru, Fê, muito obrigada. Vocês fazem parte desse meu sonho também. Oiê! Boa noite, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso evento Maratona do Bolo Perfeito. Durante todo o nosso evento eu vou te mostrar todo o caminho de como fazer do absoluto zero bolos usados e seguros cobertos com Buttercream. Porque no final das contas, eu quero que
saber a sua história, eu quero ouvir você, né? Assim como vocês viram aí a minha galera, né? Esse montão de alunos que a gente trouxe aqui para contar um pouquinho da história deles pra gente. Eu quero escutar a sua história também. Então, ó, se preparem, porque a partir de agora o bicho vai pegar, viu? Boa noite, pessoal. Boa noite, amor. Boa noite. Deixa eu já, Boa noite, mozão. apresentar Vamos nos aí. acomodando, tá, gente? Ó, durante esses dias a gente tem um cronograma, né? Onde cada dia, né, a gente vai avançando e a gente vai se aprofundar mais nos assuntos. Então, ó, eu quero falar um pouquinho aqui pra vocês do nosso cronograma da semana, de como tudo vai funcionar, né? Então, hoje, que dia é hoje? 2 de maio. 2 de maio, segundou, hein, gente, daquele jeito. Na nossa primeira aula, na nossa aula 1, hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu amo falar, que vocês devem ter chegado aqui por conta dessa palavra que eu falo tanto, talvez não, se você ainda não conhece, hoje você vai saber tudo sobre isso, tá? Então hoje a gente vai falar sobre buttercream. Escrever direito, né? Opa, faltou um A. Buttercream. Então hoje a gente vai falar sobre buttercream e as suas aplicações, tá? Nessa aula eu vou falar pra você e você vai saber o que é buttercream, né? Os tipos, né, que existem de buttercream, as suas aplicações. Você vai conhecer aí o passo a passo para escolher a melhor manteiga, né, para fazer o buttercream. E a gente vai fazer junto uma decoração bem lindona de um bolo utilizando buttercream, tá? E aí a gente vai entrar com algumas técnicas para você entender por que eu gosto tanto de buttercream, tá? Amanhã, na nossa aula 2... Você gosta mesmo de buttercream, então, né, mãe? Eu gosto um pouco. Quase que eu coloquei o nome da Lolo de buttercream. Lolo Buttercream Rebelo Rodrigues. Ufa. Desculpa, mozão. Ufa. Eu lembro. Que bom. Amanhã, gente, na nossa aula 2, a gente vai falar sobre métodos, que isso daqui é importante, viu? Métodos de preparo de massas, tá? Então, isso daqui, gente, vai falar sobre os métodos de preparo das massas de bolo, né? Então, você vai descobrir aí o melhor método, né, de preparo para o seu bolo e também a gente vai fazer a montagem do nosso bolo juntos. Amanhã a gente vai fazer 2 montagens diferentes, né? Uma mão livre, uma dentro da forma, para vocês entenderem melhor como é que funciona isso. Na nossa aula 3, ai Jesus, no dia 4/5, aula 3. Eu adoro a aula 3. Tá tudo certo aí, gente? Tá. Na aula 3, a gente vai fazer a montagem do bolo de andar. E aqui, né? Aqui, gente, a gente vai fazer a montagem. A gente vai fazer um bolo de 3 andares essa semana, tá? 3 andares. 3 andares. Tá bom. Então, a gente vai fazer a montagem de um bolo de 3 andares. Então, na aula 3, a gente vai... Aqui a gente, né, monta... Não é aqui que a gente monta o bolo? Não é na aula 2? Ou eu viajei? Na aula 2, você monta o bolo. Montei o bolo. Montagem Aqui a gente vai fazer a... Sobreposição. Ah, entendi. Sobreposição. Eu dei uma bugada. Gente, então aqui na aula 3 a gente vai fazer a sobreposição desse bolo de andar, né? Então vamos colocar um em cima do outro. Eu falo sobre uma coisa muito importante aqui nessa aula 3, que é a aula de harmonização de sabores. Uma aula que às vezes dá uma bugada aí na cabeça de vocês. O que eu combino com o quê? Como que eu faço isso, isso, isso? A gente fala aqui nessa aula. E no dia 5/5, na nossa aula 4... Ai, meu Deus, gente, sério. A minha letra é um horror. Então, na nossa aula 4, a gente chamou essa aula de O Caminho da Evolução. Que nome, hein? Então, nossa aula 4, a gente vai falar todo o caminho, né, para você fazer a estruturação interna de um bolo de andar. Porque aqui na aula 3 a gente vai fazer a sobreposição e é na aula 4 que eu esmiuço um pouco mais, a gente fala um pouco mais da parte teórica para você fazer a estruturação mesmo de um bolo de andar, né? Como utilizar os canos de estruturação, como estruturar o seu bolo para você não ter nenhuma rachadura e nenhum problema aí no transporte. E também é nessa aula aqui, na última aula, que a gente vai falar tudo o que você precisa saber
sobre o nosso curso, que é o Beabá do Burger Queen 6.0. Então, ó, você pode ficar com a expectativa lá em cima, bem alta, porque eu garanto, né, que vocês vão aprender muito e vocês vão amar todas as aulas do nosso evento, tá? E quando eu falo e mostro tudo isso daqui pra vocês, é muito comum surgir dúvidas aí na sua cabeça. Dúvidas essa, né, por exemplo, Bruna, eu não tenho nenhuma experiência na confeitaria, né? Eu sou completamente iniciante. Será que esse evento é feito pra mim? Ou então, eu nunca fiz uma massa de bolo, vale a pena eu assistir às aulas? Ou, mas o que é Burger Queen, minha filha, que você tanto fala, né? Ou eu já tenho experiência com confeitaria, eu já trabalho com isso, será que esse evento vai acrescentar alguma coisa para mim? A primeira coisa que eu te garanto não importa o seu nível de conhecimento, né? Eu vou te passar aqui coisas que vão te agregar, que vão te ajudar muito. Então fica aí e pode confiar no que eu tô falando, tá? Ui, será que foi uma boa ideia isso? E para todas essas perguntas, e muitas outras aí que possam estar passando agora na sua cabeça, o que eu posso te dizer é: calma, respira, acompanha tudo que eu vou te passar durante a nossa maratona do Bolo Perfeito, que eu tenho certeza que eu vou tirar todas essas dúvidas da sua cabeça. A minha recomendação para você fica aí num espaço reservado, no quarto, no escritório, uma sala, não sei, um lugar mais silencioso, tá? Mas é importante que você fique concentrado no nosso evento, né? Fica com papel, com caneta na mão, não perde nenhuma aula, que eu vou te mostrar todo o caminho de como fazer do absoluto zero bolos de andar altos e seguros cobertos com Burger Queen. E eu sei que isso tudo que eu te mostrei, né, de alguns alunos nossos, isso que eu tô dizendo aqui pra você, pode parecer muito bom para ser verdade, eu sei disso, né? Mas para quem já me acompanha ou teve a oportunidade de participar de algum outro evento, né, que eu já fiz, sabe muito bem do que eu tô falando. Esse evento aqui, ele é transformador, né? Todas essas pessoas que vocês viram no começo da nossa aula e outras, né, um monte de pessoas ainda que vocês vão ver ainda durante todos esses dias do nosso evento, começaram exatamente aqui, né, participando de algum evento nosso. E eu não tenho receio nenhum de falar para você. Eu tenho uma grande oportunidade, né, durante todos esses dias do nosso evento, eu vou mostrar para vocês uma grande oportunidade de um mercado que não para de crescer, mesmo na pandemia, né, um dos mercados menos afetados. E, se vocês não sabem, eu tô falando no mercado da confeitaria. Eu tenho milhares de alunos e muitos desses alunos tinham a confeitaria como plano B, né, segundo plano. Ou seja, eles começaram aí como um hobby ou como uma renda extra. Eu não sei exatamente qual é o motivo, mas o que eu sei é que muitos desses alunos tinham a confeitaria como plano B e hoje a confeitaria virou plano A. Então eu quero saber de você que está aí me assistindo. Me fala aí nos comentários, tá? Você que é meu aluno, né? Ou mesmo que você não seja meu aluno, você mudou de profissão e hoje a confeitaria é seu plano A? A confeitaria é a sua principal fonte de renda hoje? Quando você iniciou a confeitaria, ela era plano B e depois de um tempo virou plano A? Escreve aí nos comentários para eu poder ir aí conhecendo vocês. Quero saber se hoje a confeitaria é a sua principal fonte de renda. Fala aí para mim, mozão. Deixa eu... Aí, boa. Plano B, opa. Opa, calma aí que fugiu a tela, né, amor? Não, B. Sim, a Larissa, a Nayara sim, hoje é a principal Vitória, agora eu não tô conseguindo mais ler. Pera, tá muito rápido. Ai, um monte de gente. Boa, gente. Tem bastante plano B, mas tem um monte de gente que já virou plano A. Já é renda principal, né? Olha só aí o tanto de gente que a gente tem, né? Onde a confeitaria é o plano A. Então, a confeitaria é a renda principal. E eu posso falar uma coisa pra vocês? Isso vai aumentar cada vez mais, né? Vai cada vez melhorar muito mais. Eu recebi um depoimento muito legal de uma aluna nossa, a Ju Luminati, que é advogada, ou não sei, ela era advogada, né? Não sei. Mas agora ela se apaixonou pela confeitaria. Dá só uma olhada no depoimento dela. Olá, eu sou Juliana Luminati, na verdade Ju Luminati, e eu sou aluna do Beabá do Burger Queen 5.0. E eu tô aqui para dar o meu depoimento para vocês e dizer como que a Bruna Rebelo entrou na minha vida, na verdade atropelando a minha vida. Bom, eu sou advogada, na verdade eu era, né? E estudava, gente, pro concurso da magistratura. Eu ficava de 5 a 6 horas em cima dos livros, estudando o dia inteiro. Veio a pandemia e eu dei aquela surtada básica. Marido e filho dentro de casa o dia inteiro. Mãe, faz um bolo.
E o marido, amor, fez um bolo? Mãe, fez um bolo? Ju fez um bolo? Não, era assim o dia inteiro. E eu não tava aguentando mais fazer bolo de fubá e bolo de cenoura. Então eu ia procurar receita nova na internet. Até que um dia, procurando uma receita de um bolo, eu vi a imagem maravilhosa de um bolo lindo de viver. E eu fui lá, e lógico, né, gente, fui procurar quem era a autora desse bolo. Aí veio o nome, Bruna Rebelo. Eu fiquei curiosa, falei assim, nossa, eu vou procurar, né, saber quem é essa pessoa que faz um bolo lindo desse. Eu quero fazer igual, eu quero fazer aqui na minha casa. Vou fazer esse bolo pra comer, pra fazer de aniversário, sei lá. Aí eu procurando na internet, logo abri um curso do Beabá do Buttercream 5.0 em novembro. Eu lembro que eu fiz minha inscrição e falei assim, nossa, agora eu vou aprender a fazer bolo bonito, né? Mas não era só aprender a fazer um bolo bonito, gente. Era uma faculdade que eu estava fazendo, uma segunda faculdade, só que de confeitaria. E eu simplesmente me apaixonei. Eu moro em Assis, interior de São Paulo, uma cidade de 100 mil habitantes. Comecei a divulgar meu trabalho e hoje eu vivo da confeitaria. Já saí em capa de revista, sou finalista do concurso Grand Chef 2021 Cake Lover. E é isso. É o que me faz feliz, é o que me traz alegria e paz de espírito. Eu adoro confeitaria e é assim que eu vou viver. É, gente, olha, arrasou, a Ju arrasa. Se eu mesma não tivesse, né, vivido tudo isso, né, e principalmente se eu não tivesse, se eu não visse isso diariamente, né, isso nos meus alunos, eu também poderia duvidar de tudo isso que eu mostro para vocês, né. A confeitaria, ela mudou a minha vida, a confeitaria, ela me trouxe onde eu tô aqui agora, né, e hoje eu tenho o privilégio de compartilhar tudo que eu sei com milhares de pessoas, né. E só para você sentir que tudo isso pode ser para você também, que a confeitaria, principalmente esse universo de bolos, pode ser para você também, dá só uma olhada em alguns dos bolos lindos de alguns dos meus alunos. Deixa a gente colocar aí na foto para vocês verem. Entrou, ó, da Karine. Não, olha, da Poliana, né, da amor? Poliana? É porque eu não... É que você não pôs na... Eu tô vendo na tela de Desculpa. longe. Boa, mozão. Aí, ó, o bolo da Poliana com tema de sereia, com plaquinha, coisa mais linda, ó, Poli. Bolo temático pro nível da princesa Luna. Detalhes em pasta americana, simplesmente apaixonada pela versatilidade do Buttercream. Próximo. Pasta americana, né, amor? Que combine, dá Qualquer pra fazer... coisa vai no Buttercream, gente. Vocês vão saber daqui a pouco. Beleza, foto 2. Foto 2. Boa. Meu primeiro Devil's Cake, o bolo mais gostoso que eu já comi. É realmente, gente. Devil's Cake é uma coisa, né, Karine? É esse que é meu favorito que eu falo? Já mudou de posição. Ah, né? já mudou. Você já jogou ele pra baixo depois de alguns outros. Toda hora. Próximo. Próximo. Toda hora tem um bolo novo. Olha, a Renata, manda minhas decorações em Buttercream. Coisa mais linda, todo colorido. Vamos pro próximo. Tem mais? Tem. Bolo 4, azul, olha, com tom de dourado, com rosas naturais. Da Jéssica. A Jéssica, sonho realizado. Esse é o meu primeiro bolo depois de fazer o curso. Imagina agora como Primeiro é que já tá, hein? arrebentou. Próximo. Ai, com flores secas, olha que lindo, gente. A Flávia, esses foram os meus trabalhos dessa semana. Vocês viram, né, que cada aluno imprime uma identidade nos seus bolos, né? A gente consegue ver a personalidade de cada um ali. E o nosso último... Bolo 6. A Luciane. Oi, pessoal, quero compartilhar com vocês o bolo que eu entreguei ontem. Estou começando, mas já vejo muita evolução entre os bolos que eu fiz. Arrasou, todo colorido, com drip, chocolate. Muito legal. Já estão me vendo? Estão te vendo, só eu que perdi a tela aqui, amor. Calma aí. Eu não tô vendo eles, amor. Não, né? Não. Segura aí, então. Porque... Fernando me deixou no escuro, gente. Eu não tô vendo ninguém. Calma aí que esse computador não tem muita habilidade, amor. Não tem mesmo, nenhuma. Aê! Desculpa. Ô, gente, meu Deus do céu. Vou até beber uma água. Desculpa, pessoal, porque a Bruna tem uma tela na frente dela onde eu coloco... vejo vocês, eu coloco... vejo interação, eu vejo um monte de coisa. E aí, se ele tira a tela da minha frente, parece que eu tô, tipo, falando com ninguém. Fica cega. Parece que eu tô falando sozinha, parece que eu tô falando com os três aqui, nenhum dos três tá olhando pra mim. É incrível. Gente, ó, dentre esses alunos que eu falei, tem aluno que começou do zero, tem aluno que nunca tinha ido para uma cozinha, né? Como também tem aluno que já era profissional. Eu não sei se você já me conhece, né? O quanto que você me conhece, às vezes você chegou agora, chegou hoje, chegou semana passada. Então você pode estar aí se perguntando, tá bom, Bruna, mas no final das contas, quem é você na fila do pão, né? De onde você veio para dividir
tanto conhecimento com a gente. Como que você sabe e ensina os seus alunos a fazer bolos assim como esses que eu mostrei aí nas fotos, tá? Então, deixa eu contar um pouquinho para vocês. Eu não sou aquela pessoa que desde lá de pequena sempre soube o que fazer, sabe? Eu não decidi, eu não nasci com esse desejo de ser confeiteira, né? A minha história não é aquela história romântica de confeitaria. Eu não entrava na cozinha com a minha mãe ou minha avó para assar bolo, para fazer brigadeiro. O que eu tinha, na verdade, né, sempre foi um desejo muito grande de ser empreendedora. Eu não queria ter chefe e eu não queria ter que cumprir horário. Aliás, eu trabalho muito mais, né, do que cumprir horário, mas eu nunca quis aquilo, né? Entra às 8, sai às 5, né? Então, eu sempre busquei isso em toda a minha trajetória. Mas o meu caminho até chegar aqui nesse momento não foi nada simples, né? Antes de chegar aqui, eu já tentei montar uma padaria. Depois disso, eu montei uma cozinha industrial, né, para atender evento corporativo. E por último, eu tive uma empresa de marmita fit. Todos esses 3 negócios, infelizmente, não deram certo e faliram, né? Mas eu nunca desisti. Eu sempre continuei procurando aquilo que me completava. Um dia, né, quando eu estava lá no projeto da padaria ainda, eu fui fazer um curso de especialização em panificação. E lá nesse curso, eu encontrei uma professora de confeitaria que fez os meus olhos brilharem de uma forma que eu nunca tinha encontrado antes, nunca tinha brilhado antes. Eu descobri que eu gostava muito de confeitaria, né? E a partir daquele momento intercalei sempre a confeitaria com todos os outros projetos que eu fiz. E se vocês estão aqui, é porque vocês gostam de bolo, né? Ou pelo menos têm um desejo de fazer bolo e ter segurança em tudo isso. E a grande verdade é que eu sou um pouco como vocês que estão aqui me assistindo, né? Quantas pessoas tem aí? 3.400, mais ou menos. 3.800, né? Ó, como mais ou menos aí, umas 3.800 pessoas que estão aqui assistindo, acompanhando a nossa maratona do bolo perfeito. Tudo que eu sempre quis foi entregar um bolo lindo, perfeito para o meu cliente, aquele bolo, sabe, de tirar o fôlego, que eu pudesse sentir muito orgulho, dormir tranquila à noite, colocar minha cabecinha no travesseiro e falar, lindos sonhos, né? Porém, entretanto, todavia, sempre acontecia algum tipo de imprevisto. Era bolo que caía na mesa do cliente, bolo que não se sustentava na hora da montagem, sabe quando você tira o acetato ou tira a forma, o bolo começa a dar uma inclinada e tal, bolo que caía na hora do transporte. E além de tudo isso, né, desse monte de tragédia que acontecia comigo, eu ainda não tinha criatividade nenhuma para fazer a decoração e a criação dos meus bolos. Eu quero saber de vocês aí, quem aí já passou algum perrengue com bolo? Comenta aí no chat para eu saber se você já passou perrengue com bolo. Seu bolo já caiu? Já rachou? Já deu problema na hora do transporte? Já aconteceu qualquer coisa ruim referente a bolo com você? Deixa eu saber se vocês passaram pelo que eu passei ou só eu passei vergonha sozinha nessa vida de confeiteira. Peraí que demora, a gente tem um leve delay. Tem um delayzinho. Pra vocês falarem, deixa eu beber minha água. Ufa, tem mais gente. Eu. Ontem caiu. Ai, meu Deus, o meu caiu. Meu bolo rachou na hora do transporte. O bolo desmoronou. Ai, o meu rachou. Eu só vi, eu chorei bastante, passou rápido. Gente. Já caiu, já rachou, já vazou recheio. Pois é, olha só, infelizmente muita gente já passou, ainda tá passando por isso, né? Com algum problema com o bolo. Então, vocês entendem exatamente o que eu tô falando. Eu passei por todos os problemas que vocês imaginarem referente a bolo. Na época, eu tinha tanto problema que eu cheguei a ficar quase 1 ano sem mexer em bolo. Eu fiquei traumatizada, nem açúcar eu queria comer. Esse ano é o ano que eu considero que eu cheguei no fundo do poço. Eu não tinha mais vontade nenhuma de tocar em nenhum bolo, em confeitaria, em nada. Na verdade, eu tinha, né, o que eu tinha era uma sensação gigantesca de incapacidade, né? Eu coloquei o meu cérebro realmente para acreditar que eu não era feita para aquilo, né? Sabe aquela síndrome do impostor? Fica um diabinho falando para você, você não vai conseguir, desiste, você não sabe fazer isso, você nunca vai conseguir. Fica 1 milhão de coisas passando na nossa cabeça, né? Para reforçar algo que está sendo cômodo para você acreditar. Porque é muito fácil desistir, é muito fácil acreditar e parar logo, né? Jogar a toalha pro alto, né? Não ter trabalho, gente, é a coisa mais fácil que tem. Você simplesmente desiste, pronto, né? E o nosso cérebro, se a gente deixar, ele é preguiçoso, ele quer poupar energia. Então, se você der moleza, ele vai fazer você desistir.
E quando eu desisti, o grande motivo disso foi porque eu recebia muita crítica de cliente, né? Dizendo que ou que o meu bolo era gostoso e tal, porém ele era feio, ou que meu bolo era horrível em todos os sentidos. E eu recebi algumas outras críticas muito ruins, né? Todas essas críticas, né, somadas com os problemas que eu tinha com os bolos, fizeram eu desistir do meu sonho, né, do meu desejo, fizeram eu acreditar que eu não era feita para fazer aquilo. Por isso que o propósito da Cake Lover, né, o propósito da minha empresa aqui hoje é o propósito de superação e liberdade através da confeitaria. E a gente leva isso muito a sério por aqui. Mas como eu te falei, naquela época eu realmente desisti. Eu coloquei a minha mente para acreditar que fazer bolo não era para mim. E de fato foi um ano bem difícil, né? Com o passar desse ano eu resolvi dar um basta nisso. Eu disse para mim mesma, chega, né? Porque afinal fazer bolo era o que eu mais amava fazer. Então o que eu resolvi fazer foi estudar, né? Estudar muito. Então eu enfiei minha cabeça em livro, em vídeo, fiz pesquisa de bolo gringo, né? Em outros países, porque eu comecei a ver muitas referências, eu fiz muito teste. E foi aí que eu comecei a fazer algo que eu sempre falo para todo mundo que me acompanha, que a sua cozinha é o seu laboratório. E foi isso que eu comecei a fazer na minha cozinha, né? Mas tem um grande problema nisso. Eu demorei tempo demais, né? Eu não tinha ninguém para me guiar. E eu fiz muito curso na época, viu? Mas eu não tinha instrução do que era certo e o que era errado. Eu não tinha um mentor, uma mentora, né? Mas foi a partir daí que eu consegui entender melhor o que eu podia melhorar. E para cada problema eu achava uma solução, né? Foi durante essas pesquisas, esses testes, que eu conheci o Buttercream, né? Que mudou toda a minha história, principalmente na criatividade para decorar os meus bolos, né? E hoje o resultado disso tudo é que, de fato, eu cheguei na massa, nas consistências de recheio, estruturação, montagem, Buttercream perfeitos. E o motivo que eu ensino tudo isso para vocês é porque lá na minha época, onde eu fazia tudo errado, o meu sonho era ter alguém, era ter tido um professor, uma professora, uma mentora, né? Alguém que me guiasse e que me explicasse o porquê dos meus erros, né? E me desse a solução para eles, que de fato me mostrasse esse caminho que não é nada fácil. Foi assim que eu descobri a minha verdadeira vocação em ser professora, né? E hoje em dia eu posso realmente compartilhar aquilo que eu amo e ensinar milhares de pessoas através da internet. Baseada em toda a minha experiência, em tudo que eu já vi, inclusive com exemplo dos meus alunos, por que normalmente as pessoas têm problema na montagem de bolo ou erram em algum ponto, né, da execução? Como é que normalmente elas fazem? Primeira coisa, trabalham com uma massa que não é ideal para aquele tipo de montagem que ela quer fazer, e isso dá problema na montagem, na estruturação do bolo. E quando eu falo de massa que não é ideal, é porque para cada tipo de método de preparo de massa tem um jeito melhor da gente trabalhar, tá? Um outro erro muito comum é que as pessoas fazem um recheio ou no ponto errado, né? Ou mole demais, ou duro demais, encharcam demais o bolo com calda. E esses dois pontos, recheio e massa, a gente vai falar com muito mais detalhe na aula de amanhã, tá? Então, gente, tudo certo? Desculpa. Deixa eu beber água. Tirei da tela e voltei, te baguncei toda, né? Então, gente, ó, além desses problemas, normalmente, né, as pessoas ainda, além de tudo isso, não dão tempo de descanso necessário entre as etapas da produção do bolo, né? Então, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Bolo, gente, não é pastel. Vocês podem falar isso pros clientes de vocês, de uma maneira bem fofinha, tá? Fala assim, amorzinho, o bolo não é pastel, não é assim na hora. Tem que tomar cuidado. Né? Cuidado pra não ser cínica também. Né? Oh, meu Deus, é difícil, gente. Ou não melhor, fala. É melhor ficar quieto, fica entre nós. Fica só entre as confeiteiras. Por que eu tô falando isso pra vocês, né? Porque tudo tem o seu tempo ideal e a gente tem que respeitar tudo isso, né? E vocês vão ver e entender ao longo de todos esses dias todo o processo da produção do bolo. E eu vou falar para vocês em detalhes qual é o caminho que eu recomendo, né? Então, ó, muitas pessoas trabalham de forma errada com a cobertura do bolo também. Mas no meu caso, eu sou apaixonada e especialista em Buttercream. Mas, afinal de contas, o que é Buttercream, não é mesmo? Então vamos lá falar um pouquinho sobre isso que eu amo tanto, tanto, tanto. Eu vou Você que manda começar ao contrário. Tá, gente? Começar ao contrário do que a gente tinha pensado. Do que eu tinha pensado. Por quê? Eu quero cobrir um bolo e eu quero que ele fique gelado o suficiente para vocês verem
por que que ele é tão maravilhoso, tá? Então Por que que o Butter Queen é tão maravilhoso? Por que que o Butter Queen é tão maravilhoso? Então a gente vai começar ao contrário. Eu vou espatular o meu bolo, tá? Vou deixar ele na geladeira para depois a gente seguir com a decoração. Pra quem não sabe espatular, Cobrir o bolo. Mas eu vou falando um pouquinho mais para vocês sobre isso durante os meus processos. Eu vou cobrir o bolo, vou pôr na geladeira e a gente vai entrar numa parte mais teórica para eu explicar melhor para vocês o que é o Butter Queen, que eu tenho aqui vários, eu quero mostrar um pouquinho para vocês, quero falar sobre manteiga, tá? Quero fazer várias coisas. A principal coisa que você precisa saber é, o Butter Queen, ele tem vários tipos de preparo, ele pode ser feito através de várias receitas. Esse aqui que eu tenho na minha batedeira é um Butter Queen de merengue suíço. Eu já vou entrar nessa parte mais teórica, vou explicar isso melhor para vocês. Butter Queen, gente, ele tem uma base muito grande de manteiga. Butter, manteiga, cream, creme, tá? Creme de manteiga. Então, ele tem, na formulação dele, na receita dele, bastante manteiga. É isso que possibilita ele ficar duro quando gelado e a gente poder fazer um mar infinito de decorações. Ele tá aqui parado, eu acabei de bater, ele tá cheio de bolinha. Se eu bater com uma espátula, ele já melhora, ó. Consegue mostrar aqui, Lucas? Talvez bem pertinho, não sei se, é isso aí. se chega. Ah, é que eu não tava vendo. Tá. E aí o que acontece? Quando a gente aquece o Butter Queen, ele começa o quê? A amolecer levemente a manteiga. Então é isso que eu vou fazer aqui, tá? Já vou explicar mais na teoria para você entender. Isso daqui é um soprador térmico, tá? Vou ligar minha batedeira, vou ligar meu soprador. A hora que estiver fazendo menos barulho, eu te explico melhor. Tia, eu preciso de um saco de confeitar. Você consegue? Ah, se meu joelho fosse bom assim. Ela é jovem, né, amor? É jovem. Muito jovem. 23 anos, meu amor. Enquanto você vai fazendo essa parada aí, deixa eu dar uma dica pro pessoal, amor. Não, vai ser eu acho. Mesmo você falando baixo, o microfone pertinho assim, escuta normal, tá? Tá bom. Uma dica pro pessoal referente a imagem e som e tal, não sei o quê. Ó, se você estiver vendo do seu celular, do seu lado direito superior aí da tela, tem 3 pontinhos. Clica nesses 3 pontinhos e tem qualidade da imagem. Ali na qualidade, tenta deixar tipo no máximo que der, ou automático, tudo isso depende muito da qualidade da sua internet. Então, dê uma olhada nisso. Se você estiver na TV ou computador, procura uma engrenagenzinha embaixo do vídeo, que ali você também consegue regular a imagem também. Deixa na qualidade máxima e tal, porque, ó, tenho certeza que a imagem tá top. Ó, gente, então aqui eu aqueci, ó, como ele fica bem lisinho. Ó, que coisa mais linda. Perfeito, da mamãe. Vou colocar num saco de confeitar. Ô, amor, bom, você vai falar ainda sobre o Butter Queen, mas como você já pegou o soprador, a galera, nossa, precisa ter soprador. Deixa eu falar. Tá? Precisa? Você precisa ter soprador? Não precisa, tá, gente? Eu poderia... Isso daqui são facilitadores da nossa vida, tá? Então, o soprador, ele é um facilitador, né? Eu poderia usar outra técnica? Poderia. Poderia pegar, deixar batendo 10 minutos com o globo, a própria batedeira com o globo e aquecer ele ia ficar molinho. Eu poderia também colocar uma parte no micro-ondas, derreter, colocar aqui dentro. Poderia aquecer um pouquinho no banho-maria. Então, assim, a gente precisa aquecer para ele ficar lisinho. Posso bater bastante na batedeira até ele ficar lisinho. O que vai aquecer nesse caso é a batedeira aquece o globo aquece o Butter Queen, derrete um pouquinho a manteiga. Posso usar micro-ondas, eu posso fazer várias coisas. O que você precisa saber é, quando você aquece ele levemente, ele fica amolecido, tá? E aí é melhor pra gente espatular. Você consegue espatular ele com qualquer temperatura, a não ser que ele esteja mole demais, né, se desfazendo, vai ficar realmente difícil. Já vi uma pergunta ali que me dá até um ciricutico no coração, é que se pode usar secador de cabelo. Não pode, gente. Secador de cabelo, peraí, deixa eu pegar meu bolo. O secador de cabelo, esse soprador térmico, ele vai chegar aí numa temperatura entre 300 a 500 graus Celsius. É bem quente, né? Se você colocar um negócio de 300 graus Celsius aqui pra secar seu cabelo, queima seu couro cabeludo.
o secador de cabelo não vai chegar nessa temperatura, né? O secador de cabelo, ele não vai matar todos os fungos e bactérias que tem ali, que se acumulam no fundo. Que a hora que você vai ligar, ele vai espalhar isso e ele espalha tudo na sua comida. Então não é a mesma coisa, tá? O soprador térmico, ele realmente chega numa temperatura muito alta e mata tudo, tá? Deixa eu tirar aqui. Aqui eu tenho um bolo montado, a gente vai fazer esse processo juntos durante as aulas, então fiquem tranquilos. O que tá aparecendo aqui pra mim é a minha cinta de contenção de Butter Queen. A gente vai fazer montagem de bolo durante esses dias. Então você vai saber o que é isso, né? Como que é por dentro, como que é o recheio, como que funciona tudo. Uai. Aqui. Maximira Negrão. Procurei esse curso, Beabá do Butter Queen, e não encontrei. Maximira, você não encontrou porque a gente não abriu ele ainda. Ele não, tá? a turma não tá aberta, tá? A gente abre bem esporádico e... Bom, mas a gente tá fazendo esse evento e a turma vai abrir só semana que vem. Sim, fica assistindo o evento que você vai saber sobre o beabá. Então, gente, ó, cortei meu saco de confeitar, eu venho aqui, ó, desde lá de baixo e venho cobrindo. Quanto menor a camada de Butter Queen, gente, isso serve para qualquer cobertura, tá? Mais fina a camada, melhor, né? Quando o cliente corta o bolo, fica feia aquela camada grossa, sabe, de cobertura. Então, isso você vai pegando uma certa habilidade com o tempo da camada da cobertura que você vai fazer. Mas tenta não deixar aí muito grossa. Então, eu vou espalhando aqui até chegar lá no topo. Meu bolo tá gelado. Bolo, gente, sempre um dia pro outro na geladeira montado. A gente também vai chegar nessa parte, tá? É que hoje a gente começa essa aula de trás pra frente. Vocês estão vendo alguns processos, muitas coisas e tal. Mas eu vou falar sobre tudo isso. Com o tempo vocês vão entender aqui. Fica tranquilo, acompanhe. É que como a gente vai falar de Butter Queen hoje, você precisa entender sobre a cobertura. E eu comecei assim só para pôr na geladeira, mas já já tudo vai fazer sentido na sua cabeça. Sua vida entra no eixo. Sua vida vai entrar no eixo, você vai entender tudo. Ó, gente, isso daqui é uma espátula offset, uma espátula angulada, ó, ela é de degrauzinho assim. Você pode usar aquelas espátulas de bolo, mesmo de cortar bolo, que você sentir mais à vontade, tá? Vou cobrindo aqui, ó. O pessoal tá falando, nossa, Bruna, eu amei essa sua... A doma, a bailarina, Não, a espátula. essa sua bailarina personalizada. É, gente, a bailarina da Cake Lover. Maravilhosa, tem no nosso site, viu? Já entrou a promoção de Dia das Mães? Acho que não, né? Não sei, acho que não. Não ainda. entrou, né, Ti? Ainda não, mas vai entrar. Vai então, entrar amanhã, viu, gente? se preparem essa semana aí. Prepara essa semana que vai ter promo mara de Dia das Mães no site da Cake Lover. Exato. Então, pra quem não sabe, nós temos um site. A gente tem essa espátula, a gente tem a bailarina tem a rosa, tem a preta. Ela já vem com esse tapetinho ali para o bolo não escorregar. Tá? Tem a pasta de baunilha mara, que Tem eu vou mostrar várias pra coisas vocês ali. já. Tem várias coisas. Então, gente, ó, tampei os buraquinhos, vou vir aqui com a minha espátula, que é mágica, viu? A gente sempre vai fazer um ângulo, ó. Coloca a espátula, coloca no tabuleiro e encosta no bolo. Vocês vão vendo aqui, ó, ela abre um ângulo desse tamanho. Eu nunca grudo a espátula no bolo, assim, ó, pá, grudei. Se eu grudar e puxar, vai sair toda a cobertura. E eu também nunca, ó, olha aqui, eu grudei, olha o que aconteceu. Tá vendo? Já deu ruim. Já deu ruim. Quando você gruda a espátula no bolo, você puxa a cobertura. Então, a gente não pode fazer isso. Deixa eu limpar num potinho separado. Pra não vir migalha em nada. Então, quando você gruda, você puxa a cobertura, tá? Então, não faça isso em casa. E também, se eu pegar e fazer assim e sair puxando, eu saio puxando e fazendo vários dentinhos. Então, gruda no tabuleiro, faz um ângulo de 45 graus e puxa a cobertura, ó. Ah, a gente falou do site, mas a gente não falou qual que é o nosso site. Ah, é loja.cakelover.com.br. É isso aí. E aí, gente, ó, aqui ficou falhado, né? Porque depende de como tá montado o bolo certinho. E aí eu vou vir agora nessa parte que ficou com defeito e vou cobrindo com Butter Queen. Eu ouvi um barulhinho. Eu? Será que foi meu powerbank? Porque parece que foi na minha bunda. Será que vai Não. acabar a bateria? Não, o Powerbank não faz barulho. Ele fez um barulho, tocou uma musiquinha. Não foi a TV.
Foi a TV. A TV que entrou no modo de espera porque a gente não tá mexendo. Dá um toquinho nela aí que ela volta. Isso. Que louco. Tô achando que é minha bunda tocando música. Bruna E aí? sendo Bruna. Desculpa, gente. E aí eu vou puxando até ficar lisinho, né, do jeito que eu quero. Já está. Vou arrumar aqui. Provavelmente eu vou deixar essa quina assim, viu? É a decoração que eu quero. Eu gosto muito da quina desse jeito. Eu joguei um pouquinho. Mas se eu quisesse cortar, depois que ele estiver gelado, eu falo um pouquinho. Vou deixar na geladeira. E aí, a gente vai falar sobre Butter Queen. Esse é um bolo de 17 centímetros de diâmetro, né? Se alguém já perguntou aí, eu não vi. Não sei se perguntaram também, amor. Mas é de 17. Então vamos falar sobre Butter Queen. O que é Butter Queen, afinal das O contas? que é Butter Queen? Eis o mistério. Então vamos lá. Então, como eu falei para vocês, vou começar como escreve, né? Muita gente fica na dúvida. Então, Butter Queen, butter, manteiga, cream, creme. Então, creme de manteiga. Então, é um creme à base de manteiga, tá, gente? Muita gente torce o nariz pro Butter Queen porque provavelmente provou esse creme de uma maneira errada, tá? Já vou começar te falando isso. Muito tempo atrás, aqui no Brasil, muita gente trabalhava com Butter Queen, mas um Butter Queen mais grosseiro, né? Um Butter Queen que a gente chama de Butter Queen americano. Como que é esse Butter Queen? Ele é o mais facinho de fazer, o mais basicão, o mais popular. E se você já viajou para fora do Brasil, provavelmente comeu algum doce que você odiou porque ele era com Butter Queen americano. Tem muita gente que gosta, mas tem muita gente que odeia, né? Eu gosto muito do Butter Queen americano quando a gente junta com o cream cheese, que aí ele vira o recheio do Red Velvet, que ele é realmente muito saboroso. Mas ele é um Butter Queen mais grosseiro. Por quê? Esse tipo de Butter Queen, a gente vai bater açúcar de confeiteiro com manteiga. E aí bate até ficar fofinho e tá pronto. A gente coloca um pouquinho de leite, um pouquinho de creme de leite, mas é bem pouquinho mesmo, né? Pra ele ficar um pouquinho mais suave. E aí pode dar o sabor que você quiser, assim como todos os outros tipos de Butter Queen. Mas ele é mais áspero, porque ele realmente tem muito açúcar. Normalmente, ele é feito com 2 partes de açúcar para 1 parte de manteiga, né? Então, sei lá, 400 gramas de açúcar, 200 gramas de manteiga. Então, ele é realmente bem áspero, bem doce e mais gorduroso, porque ele não tem nada que quebre o açúcar e a gordura, né? A gente não consegue balancear isso nesse tipo de Butter Queen. O americano. No americano, tá? Então, ele é mais áspero, mais grosseiro. Na hora de fazer a espatulagem, dá pra perceber que é o americano, se você tiver um olhar um pouquinho mais clínico aí. Então, ele tem essa característica. Ele é um Butter Queen mais popular, assim, né? Muita gente fazia, muita gente provou aqui no Brasil, né? E odiou, falou, nossa, o que é aquilo? Creme de manteiga, credo, e torce o nariz pro Butter Queen até hoje, tá? Mas existem outras receitas de Butter Queen muito interessantes para você fazer, extremamente versáteis e saborosas. É aí que a gente entra nos Butter Queens à base de merengue. Que são os meus preferidos. E aí a gente vai ter... Aí eu quero falar um pouquinho com você sobre merengue antes de eu entrar e escrever aqui. Quando a gente fala de merengue... Nossa, eu preciso aprender a escrever melhor. Meu Deus. Escrevo na pressa? Não, mas tá dando bom. Quando a gente fala de merengue, gente, a gente tá falando de uma técnica de confeitaria, tá? O merengue, ele é uma receita sozinho. Caiu a ponta da caneta. Nossa, meu Deus, quase que eu não subo. O merengue, ele é uma receita sozinho, tá? Mas ele também pode ser a base para fazer outras receitas. E quando a gente fala de merengue, a gente tá falando de uma mistura de clara de ovo com açúcar.
tá? E aí a gente tem 3 tipos de técnicas diferentes para bater merengue. A gente tem o merengue francês, que é o merengue que a gente chama de merengue cru. A gente vai pegar simplesmente o açúcar e a clara de ovo, e normalmente eu vou usar um açúcar mais fino para fazer esse merengue, então um açúcar de confeiteiro, açúcar refinado, um açúcar impalpável, e aí eu vou bater ele direto na batedeira até ele ficar no pico que eu quero, e aí eu vou utilizar ele de alguma outra forma. Normalmente esse tipo de merengue, como ele não tem nenhum tipo de cozimento, de cocção, a gente acaba utilizando ele para preparos que ainda vão ao forno. Então, para fazer suspiro, para fazer pavlovas, né? Porque a gente não consome a clara crua. Então, de boa. Ele também é um merengue mais instável. É um merengue também que entra na massa do nosso bolo, né? Quantas receitas vocês já não viram de bater clara de neve com açúcar? Você está fazendo um merengue francês para incorporar na massa de método espumoso. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre massa de bolo. Ele é um merengue mais instável. Se você bater um merengue francês e deixar aqui em cima da sua batedeira, você vai ver que ele vai começar a se desprender a espuma da clara de ovo, da parte de água que vai descendo. Porque ele não tem essa estabilidade. A gente não aqueceu o açúcar com a clara para ele conseguir ficar ali grudadinho, bem bonitinho, mais estável, tá? Então ele é um merengue ali pra gente fazer outras preparações, tá? Porque ele é um merengue rápido. E aí a gente tem depois o merengue suíço. Amor, O merengue... Oi. sabe que a gente esqueceu de falar pro pessoal? De dar like. De dar like, meu. Nossa, gente, dá um Nossa, like fala aí, sério. né? A galera fica assistindo empolgada. E não dá um like não pra dá um professora, like. E dá como um que você like. gosta que seja? Eu gosto muito de like, viu, gente? Então, adoro like. Então, cliquem aí, ó, no joinha pra cima, tá? Ó, esse aqui. Você... Clica aí, dá um like na nossa live. Também vai lá no botãozinho de compartilhar, que é uma setinha assim pro lado. Clica, compartilha a live com todo mundo. Porque a gente gosta de falar para bastante gente, tá? E o mesmo número de pessoas que tem na live teria que ter de like, Teria né? que ter de like, vai, Então, gente. Não custa nada. compre aí, vai. Por favor. Vão dando like aí de vocês. E aí, gente, a gente tem o merengue suíço. Merengue suíço. Eu vou pegar a clara de ovo com açúcar, pode ser qualquer tipo de açúcar. Pode ser o açúcar de confeiteiro. Opa, apagou a luz aí? Ah, um botãozinho aqui. Foi aqui. Não, então, tô falando um botãozinho. É um botãozinho. Foi a peça. Foi uma peça. Calma aí. Deixa eu te ajudar. O que tá acontecendo? Aê! Aê! Deu a luz. Então, gente, o merengue suíço pode ser qualquer tipo de açúcar. Pode ser mel, pode ser açúcar refinado, açúcar cristal, açúcar mascavo, o que você quiser. Vou pegar o açúcar, vou misturar com a clara, vou levar ao fogo. Pode ser no fogo direto na panela, pode ser no banho-maria, no que você quiser. Vou mexer até derreter o açúcar. Derreteu o açúcar, passou lá o dedinho, não sente mais nenhum grão de açúcar, ou vamos chegar aí numa temperatura 65, 72 graus, depende do açúcar que você está utilizando. Está usando um açúcar cristal bem grosso, normalmente ele passa um pouquinho em 72 graus. Então o que a gente precisa se atentar é, derreteu o açúcar? Tá bom. No caso do mel, do melado, que já é líquido, você se atenta para a temperatura, tá? No caso do açúcar que tem grânulos, você se atenta se o açúcar derreteu, tá bom? Derreteu, vai para a batedeira. E aí a gente bate até o ponto que a gente quer. Né? Normalmente a gente fala assim, bate até esfriar, não é até ficar frio, é até baixar a temperatura. Então vamos supor aí, você chegou numa temperatura de 70 graus, vamos bater até uns 34, 33, né? Para adicionar a manteiga, para virar buttercream. Mas o merengue suíço, como eu falei para você, é uma receita solo, que pode ser que ele vire outras receitas, como buttercream, como método de preparo para massa de bolo. A gente também faz merengue suíço para massa de bolo. Como macarrons, dá para fazer com merengue suíço também. Como um merengue para espatular, para cobrir bolo, para colocar em cima da torta de limão e queimar com maçarico. Então ele tem diversas possibilidades. E aí depois a gente tem o merengue italiano. E o merengue suíço, ele é um merengue mais estável, né? Porque a gente aqueceu o açúcar com a clara de ovo. Então ele tem uma estabilidade muito maior que o francês.
mas ele tá aqui no meio termo, né? O italiano, ele realmente é mais parrudão, mais forte. Por quê? O merengue italiano, a gente vai fazer uma calda de açúcar. Então, eu vou pegar água com açúcar, vou levar ao fogo, pode ser qualquer açúcar também. Vou chegar numa temperatura entre 112 a 121 graus. Depende do ponto do merengue que você quer, aí você vai mandando nessa calda de açúcar. Para o merengue italiano, para fazer Burger eu gosto de chegar entre 116 e 118. Vou fazer essa calda de açúcar, chegou na temperatura, tô batendo aqui as minhas claras em neve, baixo a velocidade da minha batedeira, mas com a batedeira batendo, eu venho com a caldinha aqui em fio na lateral do meu bowl, nunca vai no meio para o globo não espirrar o açúcar para todos os lados. Então venho na lateralzinha e vou despejando com cuidado, bem lentamente, até incorporar em todo o merengue. E aí eu vou bater até chegar naquela temperatura que eu falei para vocês. O merengue italiano, gente, também muito utilizado para fazer macarrão, porque ele é o quê? O merengue mais estável, mais firme, mais fácil de trabalhar. A gente usa ele também como base para fazer mousse, para fazer várias preparações, tá? E aí, a gente pode utilizar também para fazer buttercream. Para fazer buttercream, gente, com merengue, é só colocar a manteiga depois que a gente bateu e ele chegou naquela temperatura. E aí, continua batendo que virou buttercream, tá? Então, a gente tem o merengue como base para fazer buttercream. Como eu falei para vocês, o merengue francês, além de ser cru, né, mas mesmo se eu trabalhar com clara de ovo pasteurizada, que eu posso comer crua se eu quiser, ele não tem estabilidade para receber a manteiga e virar creme. Então, a gente não usa o merengue francês em nenhuma preparação de buttercream. Mas a gente pode usar o merengue suíço e a gente pode usar o merengue italiano. Tá? Então, a gente pode usar esses dois tipos de merengue na nossa preparação de buttercream sem problema nenhum. O merengue suíço é o meu preferido para fazer buttercream, que eu mais gosto, porque ele é fácil de fazer, ele é rápido de fazer, e ele é extremamente saboroso e ele é muito estável para fazer em qualquer lugar, mesmo que seja frio ou calor, tá? E aí depois a gente tem um outro tipo de buttercream que eu gosto muito também, que é o buttercream francês. Aí você vai falar, Bruna, pelo amor de Deus, você acabou de falar que não pode fazer buttercream com merengue francês. Na verdade, gente, o buttercream francês, ele não é um buttercream à base de merengue. A gente utiliza uma técnica da confeitaria francesa para fazer esse tipo de buttercream. Ele é conhecido também como o buttercream australiano. Muita gente na Austrália utiliza esse tipo de buttercream, que é um buttercream feito com ovos inteiros, né? Então eu não desperdiço a gema, né? Aqui no caso do merengue suíço ou italiano, não precisa jogar a gema fora, né? A gente tem outras preparações para fazer com gema. Mas aqui eu utilizo o ovo inteiro. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar a mesma técnica do merengue italiano. Então eu vou fazer uma calda de açúcar, mas ao invés de eu bater a clara em neve, eu vou bater os ovos inteiros, até fazer uma espuma bem lindona. E aí eu venho com a calda de açúcar na mesma temperatura e bato até baixar essa temperatura de 34, 35 que eu falei para vocês. E aí eu adiciono a manteiga. Por ser um creme mais leve, mais gorduroso, porque a gente está utilizando a manteiga, o ovo inteiro, que tem a gema, eu tenho que usar mais manteiga, o que vai trazer uma característica muito mais gordurosa para o meu merengue, para o meu buttercream. Então aqui, ó, eu tenho um buttercream francês. Você vai conseguir perceber que ele é mais amarelo, tá? Então, ó, vou pegar aqui, ele é bem lisinho também, ele é bem bonito. Aqui eu tenho o meu buttercream de merengue suíço, ó. A preta é merengue suíço, a vermelha é o buttercream francês. Consegue ver que ele é mais amareladinho, né? Porque ele tem a gema do ovo também. Não é só manteiga, né? Então, a gente tem essa característica. Ele é um pouquinho mais gorduroso, porque vai gema, e ele é mais amareladinho. O que não precisa, né, ser um problema. A gente consegue amenizar um pouquinho essa cor, usando um pinguinho de preto, um pinguinho de violeta, né? A gente consegue trazer ele para uma corzinha um pouquinho mais clara. Mas ele é um buttercream muito interessante. Mas o meu preferido sempre vai ser o de merengue suíço. A gente tem outros tipos de buttercream. Tem um buttercream que eu acho bem interessante também, que é o Hermine. Ai, me deu soluço agora, sério? Tem. Tem água? Tem. O Hermine, gente, ele é um buttercream onde a gente faz um mingau. O que foi? Nada, tá rolando. Tá tudo certo. Ele é um buttercream onde a gente faz um mingau. Aí então vou misturar leite, farinha, açúcar, vou levar para o fogo, vou fazer um mingau mesmo.
E quando engrossar, vou reservar, vou levar para geladeira. Quando esfriar, vou bater ele na batedeira e vou juntar a manteiga e vai virar um Burger Queen que não tem ovos, né? Então por isso que ele é bem interessante. Ele é melhor do que o americano, né, em termos de sabor e de estrutura e de ficar um pouquinho mais liso. E ele não vai ovos. Então ele é uma boa substituição para algum cliente que você tiver alérgico a ovos, por exemplo, tá? Então ele é um Burger Queen interessante. A gente tem também um Burger Queen alemão, que é um Burger Queen que eu não utilizo, né? Mas também o Burger Queen alemão, ele tem uma base, né? Como se fosse uma mousseline, que é uma base da confeitaria francesa, onde a gente faz um creme pâtissier, né? Um creme de confeiteira, aquele creme com base de leite, açúcar, amido de milho. Engrossou, geladeira, depois bate, adiciona manteiga e vira o nosso Burger Queen alemão. Tem outros e outros tipos de Burger Queen. Tem Burger Queen, gente, que vai leite condensado. Tem Burger Queen que vai... ai, meu Deus. Chantilly. Mas eu já prefiro nem chegar nesses assuntos, porque não são Burger Queens tão interessantes, tá? Eu gosto esses aqui, eu apresento para vocês dentro do Beabá do Burger Queen 6.0, porque para mim, são a minha principal base, mas o meu preferido é o Burger Queen de merengue suíço, tá? Gente, ó, a gente tem 3.898 pessoas assistindo e a gente só tem 2.800... Só tem não, né? A gente já tem 2.800 likes, mas a professora gosta de mais like. Então, vamos lá, né? Vai, solta o dedo nesse like, para de ser regulado. Ô, amor. Né? Vamos lá, sobe mais um pouquinho, vamos. Ô, amor, eu tô com uma dúvida que eu quero saber do pessoal. Como a gente tem aqui praticamente 4.000 pessoas e tal acompanhando, eu quero entender deles aí que quem já assistiu um evento nosso e tal, ou... Quem é a primeira vez. Quem é a primeira vez ou quem já assistiu. E aí eu vou colocar uma pesquisa aqui no chat. Tá. Galera, vocês respondem aí pra mim, clicando nessa pesquisa. Coloca aí, gente. Ele tá colocando agora. Ó. Deixa eu te conhecer melhor. Primeira vez no evento seu, já vi outros eventos seus. Pergunte a sua comunidade. Bora. Ó, tá subindo o like. Gosto assim, gente. Obrigada. Então, essa é mais ou menos a base que a gente tem de Burger Queen. Pronto, coloquei uma enquete, ó. Show. Respondem aí no chat. Aí. No chat tem uma enquete rolando. Então, gente, quando a gente fala de Burger Queen, a gente tá falando de um... Não é para responder, gente, não é para mandar, é para responder tem uma caixinha de enquete aí que o Fê soltou. Só botar o dedinho aí na enquete. Isso. Então, gente, quando a gente fala de Burger Queen, a gente tá falando que ele tem um ingrediente principal, que é a manteiga, tá? A manteiga, gente, ela entra numa quantidade significante dentro do Burger Queen. E para isso, a gente precisa escolher a melhor manteiga possível para ter o melhor resultado possível. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso agora para você. Muita gente vai perguntar, Bruna, eu posso fazer com margarina? E o que eu quero te dizer eu quero que você entenda qual é a principal característica da margarina e da manteiga. Então, manteiga. A manteiga, gente, ela é feita através do creme de leite, e o creme de leite é a parte gorda do leite da vaca. Então, a única coisa que tem aqui dentro é creme de leite, só. Algumas marcas podem conter fermento lácteo ou corante de urucum, ou os dois juntos. Mas ele é um ingrediente de origem animal, tá? Só isso. Quando a gente está falando de manteiga, a gente está falando de uma gordura plástica. O que é uma gordura plástica? A margarina também é. Coloquei o meu dedinho, o dedinho afundou, ele fica marcado. Ele não volta e ele não se derrete, né? Ele não faz blá, só se estiver derretido. Então, ela não é líquida e ela não é durona em temperatura ambiente. Então, coloquei lá o meu dedinho, marcou uma gordura plástica, assim como a margarina. A minha manteiga, ela tem um ponto de fusão, ou seja, ela começa a derreter a 34 graus. É por isso que quando a gente come alguma coisa feita com manteiga, ou a própria manteiga, coloca num pãozinho lá, tô comendo manteiga, sabe? Bem gostoso. Coloquei na minha boca, ela já começa a derreter e já se envolve. É maravilhoso, gente, comer manteiga. Desculpem. Se você não gosta de manteiga, aprenda a comer uma boa manteiga, que assim, não existe coisa mais gostosa que isso, tá? Então, ela derrete muito bem na boca, porque ela tá derretendo na temperatura do nosso corpo. O que acontece com a margarina? A margarina, gente, ela é uma gordura vegetal. Quando você vir aqui, então, a manteiga, o único ingrediente que tem aqui é creme de leite. Quando você vai ler o rótulo da margarina, o que tem? Óleos e gorduras vegetais líquidos e modificadas, água, sal, soro de leite, maltodestrina, leite em pó desnatado, vitamina B, vitamina A, selênio, emulsificante, lectina de sódio e mais um monte de nome difícil. Isso daqui é uma gordura feita pela indústria, né?
que é feita à base de óleos vegetais. Manteiga, tá gelada? Tá dura. Por isso que o buttercream fica duro quando gelado. Margarina, gelada, vai ser sempre macia. Por isso que muita gente não gosta de comer manteiga, porque deixa na geladeira, fica dura, é difícil passar no pão, e aí é um maior estresse e tal. E aí acaba escolhendo a margarina. No caso do buttercream, esse tipo de margarina cremosa, ela não vai endurecer. Então você pode utilizar, mas o seu creme vai ser sempre um creme, tá? Ele nunca vai ficar duro. E a dureza do buttercream, gente, ela possibilita muita decoração pra gente. Mas existem margarinas com 80% lipídios, principalmente aquelas grandonas que vendem em atacados, né, mercados grandes. E essa margarina, sim, ela vai deixar o seu buttercream bem firme. Mas eu já te adianto que vai ser muito ruim no sabor. Por quê? É um creme que vai muito, muito disso aqui. Se não for gostoso, o creme vai ser ruim. Então é importante você saber escolher a sua matéria-prima para utilizar aí dentro do seu buttercream. Então a gente tem a margarina, depois a gente tem essa manteiga, meia margarina, meia manteiga, tá? Que é margarina, tá? Mas eu vou deixar aqui para você entender que tem. Vou até tirar de perto já. E aí a gente tem a manteiga. A manteiga, gente, a gente tem a manteiga sem sal, a manteiga com sal. Eu utilizo sempre manteiga sem sal. Oi, amor. É pra eu ver a enquete? Eu vou encerrar aqui, ó. Já? É só pra você saber. Ah, tá bom. Ó, deu 75% primeira vez no evento seu e 24% já vi outros eventos. Vai ter receita no PDF? Não, Amanda, não tem receita nessa aula, tá? Eu quero que vocês entendam técnica, para facilitar a vida de vocês. Então, ó, aqui eu tenho minha manteiga e a gente vai falar de uma característica muito forte, que depois de ver lá o ingrediente, ver o que tem na sua manteiga, a gente vai ver outra coisa, que é a cor da manteiga. Aqui eu tenho 3 marcas totalmente diferentes, uma de cada cor. Essa bem amarela, essa amarela, mas não tanto quanto essa, e essa bem clarinha. Quanto mais clara for a sua manteiga, mais claro vai ser o seu buttercream. Por isso que tem muita gente que faz buttercream, olha pro meio e fala assim, nossa, seu buttercream é quase branco, como você consegue? É a manteiga, tá? A manteiga que é bem clarinha. E aí a gente precisa, né, abrir a manteiga, né? Compra a manteiga, a gente faz teste com várias aí que você achar no seu mercado. A mais clarinha vai ser a que vai dar um resultado mais claro no seu creme. Pode usar amarela? Pode. Mas você vai precisar de outros recursos aí para clarear um pouquinho esse buttercream se te incomodar, tá, gente? Eu usei muito tempo da minha vida manteiga bem amarela e meu buttercream era ótimo, tá? Eu não tinha problema nenhum. Outra questão que a gente tem na manteiga, principalmente as que vão fermento lácteo. Mas tem manteiga que não vai, que também tem essa questão. Tem algumas manteigas, gente, tem que ter cheiro de creme de leite. Tem que ter um cheiro extremamente suave de creme de leite. Se tiver cheiro de queijo ou aquele cheiro meio duvidoso, sabe? Que parece meio ranço assim, sabe? Um negócio estranho. Esse cheiro vai para sua receita, porque é muita manteiga, tá? E esse cheiro vai ter gosto também. E aí vai ter gosto, aquele sabor meio rançoso, meio de queijo, um negócio meio esquisito. Então, tome cuidado com o cheiro e o sabor da manteiga. Então, são essas 4 características que você precisa ver. A lista de ingredientes, que se tiver só creme de leite é o melhor dos mundos. A cor da manteiga, quanto mais clara ela for, melhor. O cheiro e o gosto, tá? São fatores extremamente importantes para você escolher a sua manteiga. Tem alguma coisa para falar, mozão? Não, tá Não? tudo rolando certo, tal, tá tudo. Tudo Você bem? falou da escolha da manteiga, você falou dos tipos de buttercream. Sim. E aí agora você vai falar de colorir. Pode colorir ele, pode Vou falar saborizar. agora. A gente vai colorir na prática mesmo, na nossa aula de Quarta. quarta ou quinta-feira. Acho que quarta, tá? Que a gente vai decorar o bolo e tal, sobrepor o bolo. Então, a gente vai fazer na prática. Mas o que eu quero falar aqui pra você a gente pode colorir o buttercream com corante em gel, corante em pó. A gente tem aí corante em pó lipossolúvel, hidrossolúvel. Lipossolúvel, gente, é aquele corante que é dissolvido em gordura. E hidrossolúvel é aquele corante que é dissolvido em base de água. Mas, como assim, Bruna, eu tô fazendo gordura, então é lipossolúvel, né? Não é, tá? A gente usa sempre o hidrossolúvel no buttercream porque a gente consegue que a cor penetre melhor nele,
fazendo tons mais bonitos. O corante em pó lipossolúvel, ele é muito complicado de utilizar aqui, tá? A gente vai precisar de mixer, vai precisar peneirar, ele é bem chato de usar. Então a gente sempre vai usar ou corante em gel ou corante em pó hidrossolúvel. Pode fazer a cor que você quiser, desde cores bem clarinhas até cores bem fortes. Tá? A única coisa que é muito difícil a gente conseguir no Buttercream é deixar ele branco, 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 igual essa bancada aqui. Isso que deixa ele um pouquinho mais complicado, tá? Mas quer deixar vermelhão, preto, a cor que você quiser é possível. A gente tem algumas técnicas para isso, mas eu vou mostrar mais uma parte mais prática, mais visual para você entender durante a semana, quando a gente for colorir para fazer o nosso bolo, né, grandão de andar. Saborização. Eu vou pegar aqui algumas coisinhas para vocês verem. Tem pasta da Cake Lover? Ai, acabou. Tem nova? Pastinha. Vou pegar um creme. Vou pegar um extrato. O que mais que eu tenho aqui? Peraí, gente, já vou falar com vocês. Vou pegar um pozinho. Então, para mostrar para vocês algumas coisas, tá? O Buttercream, ele pode ter o sabor que você quiser, tá? Quando eu digo o que você quiser, é o que você quiser. Desde ingredientes bem líquidos até ingredientes em pó, tá? O que acontece? Se eu for utilizar um ingrediente líquido, então, por exemplo, eu quero fazer um Buttercream de suco de limão. Eu vou aos poucos com o suco de limão introduzindo aqui, batendo e emulsionando esse suco que é mais ácido na minha parte de gordura. Emulsionou, tá pronto, fica maravilhoso um Buttercream de suco de limão. Bruna, eu posso fazer isso com qualquer suco? Não. Sucos, por exemplo, de frutas mais doces e que tem uma concentração maior de água, como por exemplo abacaxi, morango, amora, o que vai acontecer? Posso bater, fazer o suco de fruta, coar para ficar lisinho e colocar aqui dentro? Eu posso, mas eu tô diminuindo o tempo de vida do meu Buttercream porque eu tô colocando algo que pode, né, fazer com que ele estrague mais rápido. E também eu não tenho potência de sabor. Quando for trabalhar com uma fruta que tem mais água, né, uma fruta mais docinha, assim como o morango, né, que é bem líquida mesmo, o legal é, até laranja, maracujá, o legal é, pega o suco da fruta, leva ao fogo com um pouquinho de açúcar aí, o açúcar você que vai regular de acordo se essa fruta tá mais doce ou não, e aí você vai reduzir no fogo e vai usar isso para dar sabor no seu Buttercream. Pode usar geleia, pode usar pasta saborizante de frutas, né? Então, a da Bella, por exemplo, ela tem pasta saborizante do que você imaginar. Deixa eu pegar umas que eu gosto muito para mostrar para vocês. Então, ó, quero fazer de morango, usa pasta de morango, pode usar geleia, pode usar o suco concentrado que você fez ali no fogo, nessa redução. Pode usar um morango liofilizado, bate até virar pozinho e coloca aqui dentro. Então você pode fazer várias e várias preparações. Líquidos, champanhe, whisky, pode colocar líquido aqui dentro, mas você também pode fazer a redução para potencializar o sabor. Então quer fazer uma redução de champanhe? Super funciona. Não precisa nem pôr açúcar nesse caso, né? Se o próprio champanhe vai reduzindo um pouquinho se você quiser deixar mais tempo no fogo. Mas aí, né, você vai precisar de mais tempo e realmente muito mais champanhe para ele concentrar. A da Bella tem pasta de champanhe também, que é a minha preferida da vida inteira. Tudo isso tem na loja da Cake Lover, tá, gente? Então, whisky. Bota whisky aqui direto. O que mais que tem sabor? Tequila. Já usei até energético para mostrar para o aluno que dava certo. Tinha um aluno que falou assim, Bruna, eu tenho uma cliente que é louca por energético, posso usar? E eu falei assim, pode, funciona, fica com gosto de energético. Né? O que você tem que saber? Você não pode extrapolar a quantidade para deixar ele líquido, porque senão não funciona, né? E aí você perde o ponto do Buttercream. Então você vai fazendo isso no olho até você alcançar, falar assim, nossa, tá na mesma consistência, tá com o sabor que eu quero, então putz, parei. Então eu sei que esse é o limite do ingrediente líquido, né, que eu estou utilizando aqui. A gente vai sabendo isso, gente, com teste. O ingrediente mais difícil da gente saborizar, e não é porque é difícil, mas porque a gente às vezes vai perdendo a mão e colocando demais, é o ingrediente pastoso. Então, por exemplo, a pasta de avelã, creme de avelã. Vou colocando
Nossa, vou deixar escuro. E aí você vai e coloca lá um monte. O que acontece? Quando ele for gelar, ele vai ter creme demais. E aí ele já perdeu a capacidade da manteiga de endurecer. Então o buttercream vai ser creme, mas ele não vai endurecer. Então cuidado com ingredientes pastosos, doce de leite, brigadeiro, principalmente, né, os que não endurecem. O creme de avelã, se você deixar na geladeira, ele fica durinho. Então beleza, ele até funciona. Mas se você pegar um brigadeiro, um doce de leite, ele não fica duro quando gelado, né? E se você colocar demais dentro do buttercream, o seu buttercream também vai perder essa capacidade. Pó. Quer colocar cacau em pó, quer colocar leite em pó, pode colocar. Cuidado com leite em pó, se você colocar ele demais, ele fica áspero, o cacau também. Mas às vezes é essa característica que você quer trazer para o seu buttercream. Então a gente realmente vai sempre testando. O buttercream pode ter o sabor que você quiser, o que você imaginar. Quer extrapolar no cacau para ele ficar bem grosseiro, para você fazer uma decoração de chocolate bem rústica? Fica lindo, né? Então você vai descobrindo isso aos poucos com o seu buttercream, o que é muito incrível, né? O meu amor tão grande pelo buttercream é esse, que ele é extremamente versátil, né? Ele pode ter a cor que eu quiser, ele pode ter o sabor que eu quiser, e se sobrou eu ainda posso refrigerar, congelar e utilizar de novo depois, né? Isso para mim não tem preço. Não é uma receita difícil de fazer, você só precisa saber os pulos do gato, né? Tem muita técnica para fazer ele. E o mais interessante é que buttercream nunca é uma receita perdida. Sempre que você errar alguma coisa, você consegue consertar. E isso para mim, no buttercream, é sensacional. Deixa eu guardar as minhas coisinhas aqui, para não ficar me atrapalhando. Minha pastinha eu vou deixar aqui, vai que eu preciso, né? Ui. Não sei onde estava, vou botar aqui. Depois ela me mata, né? Ai. Amor. Oi. Bom, você falou colorir o buttercream, você vai fazer nas próximas aulas e tal. Algumas perguntas que ficaram na dúvida aqui. Para você colorir o buttercream, eu consigo atingir qualquer cor com o buttercream? Qualquer cor. Qualquer tonalidade? Qualquer tonalidade. Eu só falei pra vocês, né? A mais difícil é deixar branco. Branco, dessa cor, é realmente bem complicado. Tem como, mas é mais chatinho. E para cores muito intensas, cores muito fortes, eu mudo o sabor do buttercream? Se você colocar demais, vai mudar, tá? Então, para fazer cor forte, gente, a gente tem duas alternativas, tá? Corante em gel. Corante em gel, pra gente atingir tonalidades mais fortes sem amargar o buttercream, a gente precisa usar um mixer, tá? O mixer, ele realmente potencializa a cor, porque ele tem aquela lâmina bem fininha, que é bem rápida. E o que acontece? O buttercream, quando a gente aquece, se você pegar um pouquinho de buttercream, colocar corante, misturar e colocar no micro-ondas e ele derreter, você vai ver como a cor levanta. Fica forte na hora. Então, essa parte de aquecer a gordura, misturar com a parte do corante, que é um corante dissolvido em água, né? A gente tá unindo os dois. Então, é isso que o mixer faz. Ele tá com a lâmina ali bem forte, aquecida, misturando a gordura com a parte hidrossolúvel do gel, tá? Então, a gente precisa desse equipamento para não amargar. Para fazer cor forte sem o mixer, o corante em pó hidrossolúvel funciona muitíssimo bem. Deixa eu ver se eu tenho um aqui para mostrar para vocês. Então, aqui, ó. Corante em pó vermelho. Quero fazer um buttercream vermelho. Vou pegar o corante em pó hidrossolúvel, vou colocar na batedeira e vou bater. Ele demora um tempão, uns 8, 10 minutos, mas ele realmente fica com a cor extremamente forte, tá? Não são todas as marcas, aí você vai ter que testar a marca que tem disponível aí pra você, mas o da Grand Chef, pra mim, não tem melhor, tá? Eu sei que se eu colocar aqui, ele é extremamente pigmentado e ele vai ficar da cor que eu quero, tá? Então você vai testando isso daí. A gente sempre vai precisar da força mecânica pra fazer cor forte, ou da batedeira, ou do mixer, e a gente vai precisar de uma ajudinha de temperatura. Então, eu bater demais nada mais é que também aquecer essa mistura e fazer essa parte hidrossolúvel se juntar na minha gordura, né? Lembra que uma parte é gordurosa, uma parte é água e eles dois têm que se misturar, os dois têm que se juntar, tá? Oi. Outra dúvida. Região muito fria,
ou região muito quente? Região muito quente, principalmente, o pessoal tá falando. Dá pra trabalhar com buttercream? Gente, isso eu falo pra vocês com a maior tranquilidade do mundo que dá. Mas eu vou chamar a galera que tá aí no chat, porque eu sei que eu tenho foguetinho aí no meio. Então falem aí, você que mora em lugar quente, fala pra essa galera que mora em lugar quente pra eles confiarem, gente. Porque dá super, Não, tá? fala a sua opinião. Dá Fala ou a não sua dá, opinião. né? Dá ou não dá, tá? Eu sei, eu tenho aluna no Brasil e no mundo inteiro, né? Hoje são mais de 35 países que a gente tem aluno e realmente são temperaturas que vão de menos 15 a 40. Então, A 48 já a Luna mandou pra gente. O negócio o bicho pega. o que não pode acontecer, gente? Isso não é só para buttercream, é para qualquer cobertura. A gente nunca vai deixar o bolo embaixo de sol, né? O raio do sol batendo no bolo com buttercream vai derreter. Agora, tá em cima da mesa com um lugar com a temperatura ambiente quente, vai dar tudo certo. Ele não derrete, ele não despenca do bolo, tá? Então pode ficar realmente tranquilo quanto a isso. Eu só tô vendo aí no sertão, eu não tô vendo, tô vendo só uma parte, o Fernando me tampou minha tela. Bom, gente, mas tá certo isso? Não tá. Então sim. É isso mesmo? Entendi. Então tá bom. No comecinho você tinha falado de... Antes de você falar de buttercream, você falou de Tá bom. vários pontos. Bonitinho. Ah, antes de entrar Oi. aqui. E pintura no buttercream e tal, dá pra fazer? Gente, assim, o buttercream, você pode fazer a decoração que você quiser, tá? Que você quiser mesmo. A gente tem uma característica do buttercream que a gente tem que tomar cuidado, né? Que é, ele pode suar se a gente tiver uma mudança muito brusca de temperatura. Então, deixei meu buttercream, o meu bolo coberto lá com buttercream na minha geladeira e minha geladeira tá bem fria, tá? O que eu digo por fria. A temperatura... Ai, isso, vocês sempre se confundem, mas eu vou falar assim, tá? A temperatura mais gelada da sua geladeira. Então, temperatura mais fria, mais gelada da sua geladeira é 1 grau. E a mais quente são 10 graus, tá? Vamos entender assim. Então, se você deixar 1 grau, quando esse bolo sair para a sua temperatura ambiente, mesmo que a sua temperatura ambiente esteja controlada com ar-condicionado, esteja fazendo 22 graus na sua cozinha, mas ele tá gelado demais, esse choque com o tempo, conforme ele for entrando, né, querendo entrar na temperatura ambiente, ele vai começar a suar loucamente, tá? O que eu posso fazer? Começou a suar, entrou em desespero, pega um lencinho sem marca e começa a secar. Depois que secou, ele só vai ter esse choque de novo se você levar para a temperatura bem fria e fizer esse choque de novo. Então, sempre que trabalhar com buttercream, se atenta à temperatura da geladeira. Então, se a sua geladeira tem uma temperatura máxima mais quente, coloca lá 8, 10 graus, coloca lá que ela não vai ter esse choque térmico brusco quando sair da geladeira, tá? Então só trabalha com isso. É isso que quem trabalha com pintura precisa se atentar, porque para pintar ele tem que estar mais sequinho, tá? E se ele estiver muito molhado, ele realmente vai suar, né? Então a umidade que traz essa temperatura bem fria que faz ele criar essas gotículas. Oi. E a última dúvida... Bom, você tem uma batedeira planetária e tal. É obrigatório ter uma batedeira planetária para trabalhar com buttercream? É obrigatório ter uma batedeira, tá, gente? Pode ser aquela batedeira mais simples, né? A batedeira portátil, aquela de 2 ganchinhos. De mão, né? Uma batedeira portátil, até uma batedeira planetária, tá? Você só precisa ter uma batedeira. O que vai diferenciar entre uma e outra? Uma é mais simples, vai demorar mais tempo para bater, principalmente merengue, e outra é mais potente, você larga ela sozinho, deixa batendo e tá tudo certo, tá? Então é isso que vai mudar. Para fazer buttercream precisa de batedeira, mas não importa a batedeira, né? Mas são resultados diferentes aí. Então, gente, eu falei lá atrás para vocês no começo da aula que eu cometi muitos erros, né? E dentro desses erros, né, que eu comentei com vocês, né, o que pode acontecer? Então, massa, né, o que as pessoas normalmente fazem, né? Massa que não é ideal, recheio errado, cobertura não é ideal para aquele bolo que você está propondo, né? Depois de um monte de acúmulo de erro, né, o que normalmente acontece? Um bolo sem estabilidade, né, grande risco dele quebrar, dele rachar durante a montagem, e um risco maior ainda de desmoronar por completo durante o transporte.
ou na mesa do cliente, porque tem bolo que ele vai aguentando, vai entrando em temperatura ambiente e aí ele vai desmoronando, né? Mas eu tô aqui para fazer, né, com que você não tenha esses problemas, né? Que você já saiba com antecipação para evitar qualquer dor de cabeça, né? E o fato é, muita gente ainda acha que saber somente uma receita é suficiente. E aqui eu posso te afirmar, e eu tenho certeza que você que tá aí vai concordar comigo, que se somente uma receita resolvesse todos os problemas, eu acredito que aqui ninguém teria problema, né? Na confeitaria. Porque quem não tem acesso à internet, quem que não tem acesso ao Google, né? Lá nós conseguimos encontrar muitas informações, aqui no YouTube, onde vocês estão me assistindo. Mas eu tô aqui para reforçar todos esses pontos e te mostrar que confeitaria vai muito além do que somente uma receita. E que sem técnica, a gente não consegue sucesso nenhum. Então, dá só uma olhada aqui nesse vídeo. Joga o vídeo aí pra mim, gente. Segura aí. Segura. Hoje eu vim aqui contar um pouco da minha história pra vocês. Eu sou a Ana Luísa, sou dona da Chocolates da Naô, tenho 22 anos e entrei na confeitaria em 2018. Eu sempre ouvi histórias de bolos que desmoronavam, de ponto de chantilly que não dava certo, e mais um monte de coisa. E por isso, eu sempre falei que eu nunca trabalharia com bolos. Porque era difícil de cobrar, porque era difícil de fazer, porque não dava estrutura. E aí, em 2020, eu conheci a Bruna. E só com o conteúdo gratuito dela, que eu fui consumindo, que eu fui testando, que eu fui praticando, eu consegui aprender mais. Passar em 2019 de um bolo do meu aniversário que desmoronou em cima da minha mesa do parabéns, tudo bem que eu ri bastante desse momento, para um bolo em 2020 lindo, alto, decorado, com as cores que eu amo e que eu sinto muito orgulho de ter feito um bolo assim. E a Bruna trouxe pra mim aquele brilho no olhar de novo, de trabalhar com a confeitaria, de trabalhar com algo novo, com algo que eu gosto, com algo que eu estou buscando cada vez mais aprender e me especializar. E ela não trouxe apenas essa mudança pra mim, a Ana Luísa, como pessoa, mas também pro meu negócio. Eu tô reestruturando todo o meu negócio. Eu parei de trabalhar com um monte de doces que eu trabalhava, um cardápio extenso, enorme, resolvi reduzir e focar nos bolos também. Eu tenho muito que agradecer a Bru, ao Fê e a toda a equipe Cake Lover por compartilharem todo esse conteúdo, todo esse amor, todo esse carinho e por nos ajudarem no suporte do curso. Pensa no desespero, né, gente, do bolo desmoronando. Deus é pai. Ai, ainda bem que isso não acontece mais. Gente, eu já vou terminar o bolo que eu coloquei na geladeira, viu? Ele tá lá só gelando e já tô aqui com tudo separado pra gente terminar, fazer uma decoração bem lindona, tá? O que é mais importante que fique claro aqui para você é que a gente precisa sempre entender o motivo e os porquês, né, das coisas acontecerem. Não é simplesmente saber uma receita boa que vai ser a salvação de tudo. Então, eu tô te mostrando aqui, eu vou continuar te mostrando durante todos esses dias do nosso evento que tudo tem que estar conversando da maneira certa, tudo tem o seu tempo, todas as etapas têm um processo correto. E quem me conhece já sabe, uma frase que eu sempre falo, né? A confeitaria ela é uma ciência exata. A gente tem que respeitar cada fase, tintim por tintim, né? Além de trabalhar, é lógico, com os produtos, com as receitas certas. E aí, depois que você domina tudo, aí sim a gente pode começar a quebrar as regras, né? Porque eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu odeio regra, viu, gente? Mas aí, quando a gente sabe realmente como as coisas funcionam, a gente sabe como quebrar essa regra de uma maneira segura. Ó, mas agora vamos lá, então, fazer a parte mais legal do nosso dia, que é terminar a nossa decoração. Vou pegar meu bolinho aqui. Ui. Vou colocar ele aqui em cima. Ó, o que eu falei pra vocês. Não sei quanto tempo ele tá na geladeira, mas ó. Gelado. Duro. Tá? Rela na mão. Rela na mão. Se eu quiser pegar ele, eu consigo. Deixa eu pegar minhas Fro. Os Paranauê. Eu só não sei onde tá a fita. Ai, Jesus. A fita. A fita de colocar na flor. Achei. Tá tão organizado isso aqui que tá até fácil de achar as coisas. Peraí, gente. E, gente, como vai rolando muitas dúvidas aqui no chat e tal, o nosso pessoal do time de suporte aí, tá a Brenda, tá a Ayla, eles são do nosso time, tá?
Então podem confiar Pode confiar. no que eles vão colocando. Gente, eu não sou uma professora de pasta americana, tá? Mas eu vou falar mais ou menos pra vocês como eu fiz. Mas eu queria usar uma decoração de pasta americana nesse bolo pra você entender o quão versátil é Buttercream, tá? Só pra você saber que a gente pode fazer o que a gente quiser. Esse arco-íris de pasta, como que eu fiz? Eu abri, coloquei um pouquinho de CMC na pasta, fui abrindo rolinhos e juntando com a água, tá? Até virar esse arco-íris bem bonitão. Eu fiz alguns minutos antes da aula, tá? Então ele tá bem fresquinho ainda. Mas como eu coloquei bastante CMC, ele endureceu bem. Vai abrindo o rolinho e vai juntando. E aí eu deixei tudo branquinho. Como o meu Buttercream tá duro, eu vou escolher uma frente aqui mais bonita. Pra colocar um pouquinho de Buttercream mais amolecidinho, ó. Pra hora que eu colocar o meu arco-íris, ele grudar. E como ele tá molinho, eu consigo moldar ainda, tá? Muito alto. Vou cortar um pouquinho. Eu ia fazer um bolo mais alto. Não quero que ele fique tão alto assim. Aqui. E aí eu consigo modelar e grudar aqui. Usando o CMC, gente, que deixa a pasta mais sequinha e não mexendo mais, isso é importante, tá? A gente não mexe mais. Grudou e deixa aqui. Posso levar pra geladeira que a pasta vai ficar intacta, tá bom? Ela não vai melar. É claro que a gente não vai tirar mais daqui, mas fica perfeitinho. Mas o que eu quero te mostrar é que com o Buttercream a gente consegue fazer um monte de decoração. Inclusive eu ia fazer um negócio muito legal e esqueci, vou ter que desgrudar. Ai, que ódio. E eu e a minha cabeça. Mara. Já boto de volta. Tira aqui o excesso. Quero passar o stencil. Eu tenho um stencil bem bonitinho aqui de arco-íris também, ó. Eu vou vir aqui, vou grudar ele no bolo. O bolo tá gelado. Esse é um stencil, gente, de uma qualidade muito boa, porque ele é bem molinho, bem maleável. E é fácil da gente grudar. Vê se não tá sobrando nenhum espaço, ó. E aí, venho aqui com o Buttercream, vou fazer da mesma cor, tá? Passo o Buttercream, ó. O Wellington tem uma dúvida, amor. Manda. Tem uma dúvida. Nunca fiz o Buttercream. Ele é melhor para cobrir o bolo do que o chantilly? É pra eu ser muito sincera no meu nível de Bruna sincera ou é pra eu falar mais suave? Não, você pode ser sincera no seu nível de Bruna sincera. Ai, Gostamos gente. de sinceridade, sempre. É muito melhor. É 1000 vezes melhor. Ó, depois eu vou vir com uma espátula aqui alisadora só pra tirar o excesso. Bruna, mora num lugar muito quente. Deixa 5 minutinhos na geladeira. Tá normal? Tem ar-condicionado? Só puxar, tá? Vira aqui, ó. Bem bonitinho. Quer fazer no bolo inteiro, né? Vou até fazer mais uma partezinha aqui. Pra vocês verem. Vem com ele sujinho mesmo. Fixa ele do mesmo jeito. Agora que ele tá meladinho, é mais fácil. Você tirou o negócio? O quê? Tirei. Você não curtiu? Não, eu curti, mas é que eu queria que esse daqui tivesse embaixo. Ah, tá. Eu fiz errado. Queria que fosse mais fofuletezinho. A Ana Cláudia tá perguntando se pode usar espátula de textura no Buttercream. Gata, o que você quiser. Quando eu digo é que você quiser, o que você quiser mesmo, tá? E flor, trabalho de bico também dá pra fazer? O que você quiser. Ai, eu só vou deixar esse pedacinho aqui porque eu tô com preguiça, tá, gente? Poderia fazer ele inteiro. Vou voltar agora com o meu arco-íris, fofoletezinho, e vou grudar de novo. Ai, que fofinho. Agora eu vou vir com as minhas flores. O pessoal tá perguntando do stencil, esse tipo de stencil aí. Tem no site da Cake Love. Tem no site da Cake Love. Lembra? loja.cakelover.com.br. Sim.
Gente, isso daqui se chama fita floral. Vou tirar um pedaço aqui, que essa partezinha tá meio... já era. A fita floral, gente, a gente serve para encapar o cabinho da flor, tá? O pessoal A flor. também falando da flor, tipo, que flor é essa? Posso usar qualquer tipo de flor? A gente só tem, é flor natural, tá, gente? A gente só tem que tomar cuidado com flor tóxica, tá? Ai, não vou lembrar todas. E flor que solta cheiro, sabe lírio? Tem gente que ama fazer bolo com lírio. Mas aquele pistilinho do lírio que solta aquele pó laranja e que tem um cheiro extremamente forte, eu não acho legal colocar no bolo. Tem gente que usa, né? Faz protegidinho. Aqui no Brasil, gente, a gente não tem uma proibição de uso de flores. Então, o que acontece? Se a gente proteger bem a flor, né? De entrar em contato com o bolo, a gente pode utilizar meio que todas as flores. Mas tem que ter um bom senso, tá? Tem que ter um bom senso. Se a gente for nessa de, só posso comprar flor, sei lá, sem pesticida, sem nada, fica mais complicado pra gente, né? Então a gente não tem nenhuma proibição quanto a isso. O que eu preciso fazer? Lavar. Então eu vou pegar a mesma solução que a gente lava verdura, fruta, alface, essas coisas. Mesma solução, água sanitária para água ou aquela que já vem pronta. Vou mergulhar a flor. Se você comprou um maço, pega o maço inteiro, mergulha, chacoalha, tira o excesso, deixa secar, tá? Secou, a gente utiliza para o bolo. Então, principal, tem que estar lavado e a gente precisa proteger o cabo. O cabo ele nunca pode entrar dentro do bolo sem ter nada. Então, eu posso colocar um montinho de buttercream, cortar o cabo e fincar a flor no cabo sem ter nenhuma proteção? Posso, tá? Fiz esse montinho aqui, não tem problema, não preciso proteger o cabo. Mas se por acaso o cabo ter que entrar dentro do bolo, a gente precisa proteger. Isso daqui se chama fita floral, ela tem branquinha assim, tem verdinha, a gente pode utilizar isso para proteger o cabinho. Precisa comprar fita floral em lojas de confeitaria que vão ser próprias, não tóxicas, para você fazer esse preparo. A gente também pode cobrir com cobertura fracionada. Então derrete cobertura fracionada, molha o cabinho, secou, pode fincar aqui dentro. O que atrapalha um pouco na cobertura fracionada? Às vezes quando a gente vai puxar a flor que está com cobertura, a cobertura fica lá dentro, né? Pode acontecer isso também com a fita floral se você não colocar ela bem firminha. Então eu vou colocar aqui, ó, para vocês verem. Eu protejo aqui e eu venho puxando ela para ela ficar bem rente à flor, ao caule aqui. Então, ó, tá vendo? Bem certinho. Posso usar verdinha, posso usar branquinha, o que você achar melhor. Posso colocar o cabo maior, o cabo menor, né? Você que sabe. Isso daqui é orquídea. Eu amo fazer bolo com orquídea. Acho que muita gente já viu o bolo meu. Vocês sabem que eu adoro. Então, eu gosto de usar ele, o raminho assim, inteirinho. Vou colocar aqui, ó, vou proteger. E, gente, deixa eu falar pra vocês. Tudo o que vocês estão perguntando, se o buttercream pode, se o buttercream... Pode. Eu nem tô fazendo as perguntas pra Bruna, porque assim, de forma geral, pode. Tem alguma coisa que você fala assim que o buttercream não dá pra fazer, amor? Não, não tem. Então é isso. Não tem, tá, gente? Vocês vão ficar aí perguntando, vocês estão só ficando cansados, porque tudo pode. Então fiquem tranquilos quanto a isso. Trabalho de bico, renda de açúcar, pintura. Pode, tá, gente? Pode tudo com buttercream. Ele é, sim, nesse nível de maravilhosidade. Esse bolo você tinha falado, é 17 centímetros de diâmetro, né? De diâmetro. Ele deve estar com uns 12 de altura, mais ou menos. É um bolo alto. Não é tão alto, né? Ele tem 4 camadas de massa. Que não é tão alto perto dos que... dos que eu tô acostumada a fazer. Mas pra quem não tá acostumado a trabalhar com bolo alto, ele é alto. E depois, até o final do evento, tal, da maratona, a Bruna vai cortar bolo, vocês vão ver por dentro. Vocês vão ver corte. Esquema, eu não vou cortar esse porque tá tão lindo, vou deixar ele de cenário. Não, deixa ele de cenário, amor, até o final, porque eu senti, meu coração doeu hoje que não tinha um cenário. Eu não tive tempo de fazer cenário hoje, mas amanhã vai ter muitos bolos. Amanhã vai ter muitos bolos? Vai, de cenário, você vai ver, vai ser maravilhoso. Entendi. Vai ser um dia lindo amanhã, maravilhoso. Amanhã vai ser um dia lindo. Vai, você vai ver. Tá bom. Hoje meu já Deus. Tá sendo um dia lindo, amor. Já, não, eu digo enfeitado, né? Um cenário lindo, né? Um cenário bem bonito.
A flor, gente, o arranjo, você meio que, você pode estudar isso antes, como você vai querer fazer, ou você meio que vai montando na hora, né? Tem gente que gosta de desenhar o bolo. Eu já desenhei muito bolo, né? Na mão, assim, meus desenhos eram horrorosos. Hoje tem gente que desenha no computador, faz coisas maravilhosas. E aí depende do tipo de personalização, do tipo de atendimento que você tem com os seus clientes. Mas, cada um trabalha de um jeito, tá? Então você vem aqui. E aí eu gosto de ir montando meio que na hora. Eu acho que a Bruna já fez tanto bolo. É que eu acho que vai entrando meio que no automático, assim, como pra ela é muito montar. natural e fácil montar ali. Mas eu entendo o pessoal aí, talvez esteja olhando e falou, caraca, não é tão fácil assim montar o bolo desse jeito, decorar, deixar bonito e tal. Mas é experiência e vivência, vem desenho. Lembra que eu falei pra vocês lá no começo da live, da aula, que eu não tinha criatividade pra bolo? E eu realmente não tinha, tá, gente? Era bem caótico, assim, eu passava muitos nervosos. Então, assim, depende muito da bagagem que você tem, né? Vou colocar uma flor um pouquinho mais alta aqui pra ficar bem bonito. E aí a gente vai criando olhares, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Quando a gente escolhe esse tipo de carreira. Com o tempo, né? No começo, é claro, você vai pegar inspiração de um monte de confeiteira, você vai entrar em vários Instagrams, você vai entrar no meu, vai entrar de um monte de gente que você admira. Você vai pegar a foto de um bolo e vai tentar fazer igual. Eu fazia isso no meu começo. Eu tentava fazer igual, nunca saía igual, né? Eu sempre colocava um toquezinho meu, eu nunca conseguia fazer 100% igual. No começo porque eu realmente não tinha experiência, mas porque era mais complicado mesmo, né? Mas depois você vai conseguir fazer isso sozinho, né? Eu tenho certeza. A gente acaba conseguindo imprimir a nossa personalidade no bolo. Mas falta coisa aqui ainda. Tá faltando ainda, você tá sentindo. Precisa de um douradinho, né? Gosto muito de dourado. Gente, gosto muito de dourado, de ouro. Ah, sua roupa é branca e tem uns botão dourado. Tá sabe, em você. eu acho que a gente tem que trazer essa vibração, sabe? Do ouro, da riqueza. Pra gente vender muito, ganhar muito dinheiro. Cadê meu álcool, gente? Eu tava vendo o álcool lá a live inteira. Eu acho que eu vou colocar uma coisa aqui. Ó, não é aquele pote Nossa, ali? tá na minha cara. Esquece. Tá aqui. Tá faltando uma coisa aqui que eu... Ô, Tiago, põe esse steamer pra mim. Liga pra mim. Você vai conseguir alguma tomada aí? Pode desligar a batedeira, eu não vou usar mais também. Essa plantinha aqui também tá atrapalhando nós, né? Tá bom. Eu vou desligar a batedeira. Daqui a tomada. Valeu. Isso é um steamer, tá, gente? Isso é aquele de passar roupa. Sabem? Isso daqui. Deixa eu ligar pra lá, né? Pra ele não aquecer meu bolo. Então isso daqui vai aquecer, vai soltar um vapor. O que tem dentro dele é água. É água, tá? Ai, Bruna, não tenho isso. O que eu posso utilizar? Você pode aquecer água num bule, numa panela menorzinha e tal, porque eu quero... O que eu quero? Eu quero vapor, né? Eu vou pegar isso daqui, é folha de arroz. Você tá inventando tudo isso agora. Eu não ia utilizar, mas eu senti uma falta. Eu tô sentindo que você tá inventando tudo isso. Isso daqui, gente, é folha de arroz, tá? Wafer paper. A gente compra como papel de arroz. É aquele que as pessoas imprimiam a carinha do Teletubbies, a carinha do aniversariante, colocava naqueles bolos retangulares, né? Eu já tive muito bolo assim. Hoje a gente consegue fazer decorações mais modernas, mais abstratas com ele. Então, ó, assim que sair o vapor, eu coloco o papel aqui na frente e eu consigo fazer eu consigo amassar ele e utilizar ele aqui de uma maneira diferente em cima do meu bolo. Eu quero ele grande, gente, um pouco. Vou cortar aqui essa parte. Você pode cortar do tamanho que você quiser, do jeito que você quiser, tá? Eu vou ver como ele fica assim, qualquer coisa eu corto ele de outro jeito. Já tá começando a ferver aqui. Dá não. Tudo bem, gente? Tudo, a gente tá te aguardando. Vocês não querem falar nada? Não, a gente só tá te aguardando. Nenhuma pergunta? Meu celular acabou a bateria. Dá pra ele. Mais ou menos de 22 a 25.
Ah, tinha uma pergunta que eu lembrei agora. Vou entregar esse bolo, vendi esse bolo, vai para um cliente. Eu devo entregar esse bolo para o cliente gelado? Segunda pergunta. Entreguei para o cliente, ele tem que conservar na geladeira? Terceira pergunta. O bolo precisa sair da geladeira quanto tempo antes para o cliente? Gente, a gente sempre faz entrega do bolo gelado, tá? Sempre. Sempre na nossa vida. Por quê? É um bolo mais seguro de ir pro carro, tá? Ó, aqueceu aqui. E aí o que acontece? Cuidado com os dedos, né, Bruna? Querida, não vai... E aí, ó, tá vendo que ele vai amassando? Do jeito que eu amassar, ele vai pegar forma, ó. E o pessoal que está em dúvida do número de fatias, como que corta, fiquem aí que a Bruna vai... Não hoje, mas durante as aulas a gente vai... E aí você vai criando aqui o formato que você quiser. Então, gente, a gente sempre transporta esse bolo... Opa! Sempre transporta o bolo gelado, tá? Porque é mais seguro. O cliente, se a festa for demorar, mantém na geladeira, sempre melhor. Se a festa for um casamento, pode deixar em cima da mesa, sem problema algum, tá? E aí a gente vai... Ai, era isso que faltava pra mim, na minha vida. Deixa eu colocar uma florzinha aqui atrás para segurar. E aí, gente, a gente sempre entrega o bolo gelado. Se o cliente não for consumir na hora, deixa na geladeira. O que mais? Serve. Sempre que for servir, sempre fala pro cliente, olha, antes de comer, deixa pelo menos 30 minutos fora da geladeira. Por quê? O bolo, principalmente se for de massa amanteigada, essa manteiga precisa começar a entrar em temperatura ambiente para ficar muito mais gostoso da gente comer, tá? Então, sempre fala isso pro cliente. Pincelzinho, agora pro nosso ouro, pó dourado, ó. A Nani Poiato. Quando que você vai divulgar o dia do curso? Nani, durante as aulas aqui na maratona, a Bruna vai, mais específico, na quarta e na quinta-feira, a Bruna fala tudo sobre o beabá. Mas a gente abre vaga no dia 9, tá, gente? Sobre o nosso curso. A gente tem um curso, que é um curso pago, chamado Beabá do Butter Queen 6.0, para quem não conhece. Esse curso a gente vai abrir vagas no dia 9 e a Bruna vai falar sobre ele ainda. Ó, gente, coloquei o pó com um pouquinho de álcool de cereais, vou vir com um pincelzinho aqui, ó, na minha tampinha. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou raspar a cerda do pincel e vou jogar para onde eu quero direcionar. Tá vendo que ele suja? E aí eu vou vir aqui, o que sujar para mim que não tem problema, tá? Inclusive a Tiffany vai ficar toda dourada. Já deve estar, tô vendo um ouro em você. A Tiffany ainda tá de blusa branca. Vai combinar muito, amor. Ô, minha gente, era isso que eu queria. Gente, ó, eu sei que é muito conteúdo. Por isso que é importante, né, a gente resumir a todo momento que a gente está aprendendo. Então, o que eu quero que vocês sempre façam durante todos esses dias de aula é vários comentários e compartilha com todo mundo os seus principais ensinamentos, o que você curtiu muito, quais são os pontos que a gente está vendo ou já viu. Compartilha sempre no chat, porque é importante para você também fixar esse conhecimento. Ó, até agora a gente já viu um pouquinho da minha história, por que eu tô aqui com você fazendo aquilo que eu amo. A gente falou bastante sobre o que é Butter Queen, as suas formas de utilização. A gente decorou esse bolo lindo e maravilhoso. E para nossa próxima aula, que acontece amanhã às 20 horas, aqui no nosso canal do YouTube, a gente vai fazer a montagem de um bolo. É o que tá aqui dentro. Vamos fazer etapa por etapa, fazer o corte da massa, falar sobre a espessura da massa, né? Como fazer o corte perfeito. Na montagem do bolo a gente vai falar sobre caudas, barreira de proteção, né, que é a nossa cinta de contenção. Vamos também detalhar muito sobre os métodos de preparo de massa de bolo. Também vamos abordar aí ponto de recheio, e quanto a gente deve colocar no bolo de recheio, mostrar qual é a melhor maneira de montar um bolo bem reto, estruturado. Então, ó, é super importante eu ressaltar aqui para que você assista todas as aulas na sequência, que de fato, né, durante essa semana que você se dedique, não pule nenhuma aula, porque tudo isso que eu tô falando e mostrando aqui pra você tem uma lógica, né? Todo um caminho que você não pode pular etapa. Muita gente ao longo desses dias vai desistir porque, infelizmente, isso é comum, né? Tudo isso aqui não é fácil, mas é super possível e eu tenho certeza absoluta que eu posso ajudar todos vocês.
Por isso que eu falo para você, se comprometa, assista essas aulas ao vivo, não perde nada, participa de tudo, né? Tem muita informação ainda. Eu incentivo você a deixar o seu comentário na nossa comunidade do Facebook, deixa lá a sua dúvida, o que você achou da nossa primeira aula, e pode ter certeza que toda a minha equipe, né, vai fazer o possível para responder todos os comentários e dúvidas que vocês forem levantando por lá. Para quem não sabe, né, que eu tô falando, nossa comunidade do Facebook, a gente enviou o link para você acessar a nossa comunidade exclusiva, né, do nosso evento lá dentro dos nossos grupos de WhatsApp, no nosso canal do Telegram e também enviamos por e-mail. Então, vai em algum desses canais depois, entra na nossa comunidade, participa de tudo, né? A galera já tá interagindo bastante por lá. Eu acho que já tem, nossa, tem tudo isso, Tem. umas 2.000 pessoas Tem lá mais, já? Acho que tem mais de 2.000 Já pessoas. deve ter mais de 2.000 pessoas. Amor, Oi. sabe o que a gente podia fazer agora? Ah. É que esse bolo tá tão bonito, a gente podia tirar uma foto, tirar um print. Vamos, claro, gato. Pra poder postar e tudo mais. Vamos. Explica pra galera. Gente, ó, vamos fazer um print então. Quando eu falar 1, 2, 3 e já, a gente vai tirar uma foto. Postem lá depois, né, nos stories de vocês, marquem @Bruna Rebelo, chama a galera para participar da aula, porque realmente vai ser muito mais lindo ainda. Hoje é só nosso primeiro dia. Então vamos lá. 1, 2, 3 e já! Será que já foi? Acho que deu. Então, gente, eu aproveito para te convidar a ver mais conteúdos que a gente fornece de forma gratuita nos nossos canais. Então, ó, visita a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, @Bruna Rebelo, Facebook e YouTube, Bruna Rebelo Cake Lover. Você que está aqui assistindo essa live, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e o nosso canal do Telegram, que é o #CakeLovers. Coloca na sua agenda, programa o despertador para não perder nenhuma aula. Elas acontecem durante essa semana, sempre às 20 horas, ao vivo, aqui no nosso canal do YouTube. Ó, obrigada pela sua participação de hoje e eu te espero amanhã às 20 horas. Beijo! Beijo! E então eu comprei o curso e foi a partir daí que eu passei a ser outra pessoa, né? Foi a partir desse momento que eu realmente comecei a empreender. Antigamente eu fazia bolo para as pessoas ou doces, mas era tudo na base da degustação. Ninguém queria saber de comprar. E não eram as pessoas que estavam erradas, era a minha postura, era eu que tinha que mudar. E foi através do curso dela que tudo isso mudou. Porque o curso do Beabá, ele não é só você aprender a fazer o buttercream, né, o famoso buttercream. É você ir muito além. Né? É você aprender a ter liberdade para criar receitas, para você entender o porquê das coisas, e isso é fundamental.